Fala galera, começando mais um Remo Podcast. Porque Deus vai guiar o barco, mas você precisa remar. Estou eu e o Matheus aqui em mais um episódio e ali por trás das câmeras, a irmã Carol. Oi pessoal. E hoje, a gente tá com a pastora, cantora, futura psicóloga, pedagoga, Camila. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Olá pessoal. Olá, obrigada. Obrigada, Matheus, que me convidou. Obrigada, querido. Deus abençoe. É isso aí, vamos começar mais um episódio. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais da Camila, que ela já congregou na minha igreja, né? Eu já congreguei na sua igreja. Já. É uma pessoa espetacular e a gente quer conhecer um pouco da Camila. O Matheus conhece ela já. Eu não conheço. Exatamente. Primeiramente, quem é Camila? O que a Camila gosta de fazer? Qual que é a paixão da Camila? Antes de tudo, Camila é uma filha de Deus, né? É uma serva do Senhor. Boa. Deus, ele nos chamou para servir. E é exatamente isso. O nome Camila significa serva. E é exatamente isso. Eu vim para servir aos desígnios de Deus, né? Profético. E eu falo que eu estava conversando até isso agora. Que é você ser luz onde você está, né? Ser você, quem você é, quem Deus te chamou, independente se você está dentro do ministério, dentro da igreja ali na hora do culto, ou quando você está fora do culto, mas você está conversando com as pessoas, sendo luz para as pessoas. Então, é servir ao reino, né? E eu sou filha de pastor, meu pai é pastor Israel, pastora Claucineide, um beijo para vocês. Eles estão no Brasil para Cristo. E é onde eu congrego, né? Eu vim de Marília, interior de São Paulo. Na verdade, nasci aqui em São Paulo. Fui pequenininha para lá. Meus pais foram mandados missionários, né? Para Bastos primeiro, pelo Brasil para Cristo também. E aí chegou lá, eles ficaram um tempo como pastores durante 2 anos e meio. Depois disso, a gente foi para Marília. E assim, eu tinha meus 7, 8 anos. E aí eu fui para Marília, fiquei em Marília até meus 30 anos, que foi em 2019, quando eu voltei para São Paulo. Nossa. E como que é a vida de uma pequena missionária? Olha, não foi fácil. Lá em Marília, meus pais, quando a gente chegou, na verdade, falando de Bastos, né? Quando a gente chegou em Bastos, foi bem difícil, porque a igreja lá era bem pobrezinha, sabe? A cidade é bem pobrezinha, a cidade do ovo lá. E a gente teve que dormir no banco da igreja. Meus pais, a gente não tinha aonde ficar ainda, não tinha casa. Quando a gente chegou lá, tinha que resolver essa parte da casa, onde a gente ia ficar. E a gente dormiu no banco da igreja durante quase 1 mês e pouco. Eu, meus irmãos, meu pai e minha mãe. E assim, com 17 pessoas na igreja ali. Meu Deus. E meu pai sempre foi um pastor muito... eu falo que Deus, ele designou a vida do meu pai para poder começar, ser o que vai começar a obra, sabe? E lá ele começou com 17 pessoas, e depois, quando a gente saiu de lá, já tinha uns 150 membros, mais ou menos, na igreja. E a gente ia nas granjas buscar as crianças, a gente buscava as pessoas, fazia evangelismo. Nossa, eu lembro de uma vez que eu tava... Meu Deus, eu lembro de uma vez que eu tava com... o cara, ele era um dos terríveis lá, sabe? Que ele matava todo mundo. Ele era o cara que saiu da cadeia lá e todo mundo tinha medo dele. E ele voltou para Cristo. E foi ele que entrou dentro da igreja do meu pai e falando assim que ia matar, tipo, com a arma mesmo pro meu pai. Falou que ia matar meu pai e tal. E Deus ali abriu o céu e não aconteceu nada, graças a Deus. O cara aceitou Jesus e começou a falar assim, não, agora eu vou com vocês, eu vou fazer os evangelismos. Quando chegou para fazer os evangelismos, tava na porta, assim, né, de um pessoal lá fazendo... eu não lembro se era macumba, o que eles estavam fazendo, mas era para segurar, sabe? Fazer amarração para fazer. E ele falou assim, Camilinha, eu tava com ele na hora. Ninguém andava com ele, só eu. É ele, Camila, eu tinha o quê? Umas 8 anos de idade. Camilinha, vamos lá, vamos orar. Aí eu lembro que eu orava assim, queima Jesus, queima Jesus. Eu só sabia falar isso. Ele, vai, queima. E eu dava uns pulinhos pra
atrás, assim, era muito engraçado. Mas, assim, desde sempre, né, Deus confirmando a obra, que a gente tá aqui para libertar almas e ajudar pessoas, né? Sim. Restaurar vidas. E passou isso, meus pais foram para Marília. Aí, realmente, fomos para a Assembleia de Deus um tempo, na Assembleia de Deus de Marília. Mas nessa primeira vez, vocês foram enviados por qual igreja? Pelo Brasil para Cristo. Brasil para Cristo. Isso, entendi. Meu pai era do Brasil para Cristo e hoje ele retornou, hoje ele está na mesma igreja que ele foi enviado. Uou! Depois, meu pai está com 61 anos. E aí ele voltou para o mesmo ministério, que é o ministério onde conheci o Mateus. A mãe dele tá lá, minha Jô. Mamãe congrega lá. Beijo. A Jô é da minha igreja, a mãe dele. E é uma bênção, a Josi. E seu pai também é uma bênção, graças a Deus. E assim, quando meu pai foi de Marília, aí o processo foi bem difícil, assim, porque geralmente, quando você é filha do pastor, agora falando Camila, você é a filha do pastor, tem aquele tabu, né? Você tem que ser perfeita, você não pode errar, você tem que ser aquilo. E eu estava na minha adolescência. E até eu falo assim, eu não gosto de contar muito essa parte, sabe? Que tem meu filho bem ali, sentadinho. O Victor Hugo. Meu filho de 15 anos. Aí eu falo, filho, pelo amor de Deus, graças a Deus que vocês, a Stephanie, minha filha, não seguiram meus passos. Porque nessa época, o inimigo ele entra e tenta minar os jovens. Trazer uma falsa ilusão de que você pode tudo. Eu casei aos 16 anos, né? Meu primeiro casamento, enfim. Casei aos 16 anos e nessa época eu saí da igreja. Porque era essa cobrança, sabe? Falando assim, nossa, você tem que ser perfeita, você não pode errar, não pode... E aquela cobrança toda em cima de mim, eu falo, gente, eu não sou perfeita. E minha família é família de músicos. Então, a minha irmã canta, meu pai canta, meu irmão toca, canta também. Então, assim, todo mundo muito perfeito. E para eu desapontar minha voz, foi bem difícil. E nessa parte, eu demorei um pouco, eu desafinava. Então, assim, sabe, quando você vai cantar, tentar fazer alguma coisa, não sai. E aquela cobrança, não tanto da minha família, mas do pessoal, da igreja, enfim. Que você é a filha do pastor Israel, você é a filha de um grande músico. Você tem que estar, né, nos parâmetros. Puf, não tem essa cobrança... Às vezes acaba, em vez de te trazer para perto, acaba te empurrando. E eu era uma adolescente, né? Assim, com a cabeça, né? Enfim, que achava que era dona do mundo. Virei pro meu pai e falei assim, ou eu caso, eu fujo. Meu Deus. Rebelde. Pensa numa menina rebelde que eu era. Nossa, olha, meu Deus do céu. Eu lembro que eu pulei a janela uma vez pra ir pra balada. Meu Deus. E o pastor Israel, ele é bem... Minha mãe. Nossa. Minha mãe, Deus revelava. Camila, onde você tá? Nossa, Deus revelava pra ela onde eu tava. Ela ia me buscar pela orelha, assim, ó. Me puxando pela orelha. A revelação ali E aí eu falo que quando Deus ele tem um propósito, um chamado, eu falei assim, Deus, se for... Aí não, lembro de um dia de um pastor... Chegou e falou assim pra mim, eu vejo você na capa de um CD. E eu tava fora da igreja. Eu não queria saber de Deus, de nada. Tava totalmente fora. E aí ele falou assim, eu vejo você na capa de um CD. Eu vejo você abençoando vidas. E eu virei pra ele e falei assim, você tá falando com a filha errada. A filha que canta é outra. Meu Deus. Eu não canto, eu não gosto. Você errou o endereço. Eu não gosto, não quero saber. Ele falou assim, tá bom, então, a partir de hoje... Você não quer sair de onde você está, mas Deus falou que você vai sair. Então, você vai começar a abrir os olhos espirituais. Vai começar a ver quem está por trás agindo. E nessa parte, eu comecei a realmente ver demônios. Eu via os demônios que estavam do meu lado. Eu comecei a ter assombrações comigo ali mesmo. Comecei a escutar. Teve uma vez que eu estava em casa e aí eu escutei. Camila, tô descendo as escadas. Camila, tô chegando perto de você. Menina, aquela coisa me subiu. Eu falei, meu Deus do céu, demônio. Saí correndo para onde? Para a igreja, né? Aí, quando eu cheguei na igreja, a ferida emocional estava lá. Qual? A que tinha que ser perfeita, a que tinha que ser... Porque quando você foge de tudo que você foge... ela vai te encontrar uma hora ou outra para te curar. E Deus, quando traz você para você ser curado, ele vai ter que tirar a tampa. Por exemplo, eu faço a unha tal e estou lá tirando uma unha encravada. A unha encravada, tirei. Saiu o pus. E aí, se eu tampar o pus, a ferida, ela vai curar? Não. Não, ela vai ficar lá tampada. Você vai ficar pulsando o seu pé
lá o tempo todo sem cura. Por quê? Não limpou, não fez asepsia, não tirou o restante que podia ter lá, ainda a unha encravada, tal. A mesma coisa somos nós. Quando a gente está ferido com alguma coisa, independente de dentro da igreja, ou com a família, ou com qualquer pessoa, você está ferido, você não vai querer mexer naquilo. Você fala, deixa quieto, vai doer mais. Tá aqui, deixa quieto. E aquele pus vai sangrando, aquela ferida vai sangrando. E quando ela não é curada, restaurada de fato, mas aí precisa ser tirada a tampa. E aí, quando eu cheguei e dei de cara, o que eu vou fazer? Eu não quero mais estar aqui dentro porque eu não me sinto bem. Não pela minha família, mas pelo ambiente em si. E eu falando, você fala, tipo, pelos Deus, julgamentos pelo julgamento de algumas da igreja. pessoas. Porque tem pessoas que vão para buscar Deus de fato. E ali o hospital, a igreja é um hospital. Tem pessoas que vão buscar Deus. E tem pessoas que estão ali só de fachada. Nós sabemos, em todo lugar existe isso. Verdade. E essas pessoas que mais julgam do que falam e fazem a obra de Deus são as pessoas que mais tiram pessoas de dentro da igreja. Por isso que a gente não tem que pautar a nossa situação dentro da igreja, não pode ser mediante a homem. Tem que ser olhando para Deus mesmo. Fala, Senhor, eu tô aqui porque tem aquele me ajude a melhorar, sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Então, assim, você é humano, você só erra. Você só tá ali errando, você quer uma ajuda, e quem vai te dar essa ajuda? Deus. Ele vai olhar para você e vai falar assim, olha, não olha pro que estão falando de você, olha pela promessa que eu te fiz. E ali, a promessa que ele tinha me feito, eu nem queria essa promessa, eu quero ser pastora. Eu nem queria. Deus, eu não sei falar, não sei me portar, eu sou toda doida. Parecia Isaías e Jeremias, né? Mas eu sou criança, mas não sei falar. Não sei falar. E eu sou toda doidinha mesmo. Gente, eu sou assim, sabe? Exatamente assim. Por exemplo, eu chego, aí eu tô de salto, daqui a pouco eu tô sem sapato. Eu chegava nas igrejas, eu tiro os brincos, eu tiro... Deus me mandou te dar, eu sou assim. Eu não ligo, eu sou muito, muito assim... Desapegada. E eu sou exatamente assim. Nunca, graças a Deus, nunca mudei por isso. E quando você tem que... tem aquela coisa, né? Você é pastora, você tem que ser aquele... Não, porque você tem que ser assim. Porque, gente, Deus chamou cada um para curar certas pessoas com... Eu falo, de cura. Tem uma linguagem. Um pastor vai conseguir direcionar um certo rebanho que vai com ele. Outra igreja vai direcionar outro rebanho que vai com ele. Cada um tem a sua personalidade, e Deus age pela personalidade da pessoa que está deixando ser usada. Sim. E quando eu virei... Nossa, eu lembro que eu estava na sala de casa. E eu falei assim, sentei no chão, de borboleta, assim, sabe? Sentei no chão na sala de casa. Eu falei, é isso? Não vou correr mais. Então, Deus, é isso que o Senhor quer? Então, o Senhor vai me falar o que eu tenho que fazer, porque eu não quero escutar de ninguém. Meu Deus do céu, porque eu era rebelde, né? Eu não escutava ninguém me falar. Então, tudo que eu tinha que arrumar, porque eu tinha muita coisa para arrumar. Tudo que eu tinha que arrumar dentro... Todo mundo tem, né? E tudo que eu tinha que arrumar dentro, eu falei, eu não aceito ninguém falar. Pois bem, porque eu sempre fui muito assim de... Não, bater de frente. A pessoa vem falar comigo, eu batia de frente. Aí ele falou, tá bom, Deus pegou... Não sei se vocês conhecem, a Joyce Meyer. Gente, procura, maravilhosa, pastora. E quando Deus falou que ia me chamar, e aí começou a aparecer os vídeos dela, Joyce Meyer. E era cada vídeo, cada lapada na minha cara, que eu falava assim, eu não vou quebrar meu computador, porque é meu computador. Mas como que eu vou retrucar com a Joyce? Não vou retrucar com ela. E ali Deus foi sarando, foi curando minha alma, foi curando meu coração. E aí eu fui fazer também a parte que eu amo, que é Libras, né? Eu sou professora de Libras. Então, você já viu eu atuando lá na igreja, né? Com surdos. E aí eu fui para essa área. Deus me levou numa área que eu falei assim, eu não vou cantar aqui porque não vai desafinar, né? Então, eu vou precisar só mexer as mãos, fazer a parte de Libras e atuar no culto como intérprete de Libras. E ali eu comecei interpretar as palavras. Então, não tinha como eu não prestar atenção no que o pastor estava falando. Então, isso desfocou. Sabe aquela coisa de se sentir inútil, de se sentir... Deus, ele sabe o jeitinho de te trazer. Ele te coloca num lugar, fala assim, olha, eu tenho uma obra com você, Mateus. Eu tenho uma obra com você. Então, se você não se adequa aqui, por enquanto, isso daqui eu ainda tenho para você. Mas, por enquanto que você não se adequa aqui, eu vou fazer você ser usado aqui. Ele vai só te colocando, vai te aperfeiçoando, posicionando, né? Para você ter essa interação, né?
E foi isso. Bem, tô falando demais. Meu Deus, que lindo. Minha pergunta é o quê? O que essa mulher não faz, pelo amor de Deus? Pelo amor de Deus. Gente, ela chegou... como que é o nome do Victor. bonitão ali? Meu, ela chegou, o menino montou um cubo mágico em 20 segundos, gente. 22 segundos. Foi. Foi. Tá pronto. Já sabe de quem puxou, a gente descobriu. Tá vendo? E, assim, ministerialmente, né? Quando foi para eu assumir a obra e a questão da música, eu falei assim, eu tinha como eu falei, um complexo de inferioridade muito grande. Só que eu gostava de cantar, então em casa eu ia cantando. Aí meus pais já tinham voltado para São Paulo, isso eu tinha 25 anos na época. E aí meus pais voltaram para São Paulo e eu estava lá. E quando Deus fala assim, chegou a hora de te levar, te trazer para o que eu tenho para você, você pode fugir, você pode correr, mas sempre te alcança. Você corre, a coisa tá lá. Escolhido não tem escolha, né? Não tem escolha. E foi o pai dos meus filhos, nessa época, eu estava andando de carro e ele trabalhava no hospital da Unimar, lá em Marília. E aí um cara estava para falecer, a mãe dele e tal, e chegou nele e falou assim, olha, estão me barrando, não estão deixando eu entrar aqui para ver minha mãe está falecendo, eu preciso ver minha mãe. Ele falou assim, tá bom, eu deixo você entrar. E aí o Walter deixou as crianças, o moço entrar. Quando ele entrou, passou 2, 3 dias, não lembro mais ou menos, a mãe dele faleceu de fato. E aí ele veio, conversou com o Walter, falou assim, olha, obrigada porque você deixou eu ver minha mãe e tal, o que eu posso fazer por você? Ele falou assim, não precisa, fique em paz, né? Não precisa fazer nada. Aí ele falou assim, eu tenho um estúdio, eu sou produtor musical, tal. Aí ele falou assim, minha mulher canta. Aí ele, sua mulher canta mesmo? Sua mulher canta? Ele, minha mulher canta. E aí passou, quando foi essa questão crucial para fazer o CD, né? O dia que foi para eu conhecer ele nem falou para mim que eu ia conhecer ninguém porque eu não queria nada de música, né? Eu passava longe de música. Eu falava, não quero saber de música. Ele teve que fazer uma reviravolta ali para me apresentar. Parece a história de Jonas, né? Fugindo de Nínive. Fugindo de Nínive, E ali, menino, no dia que foi para me apresentar, eu bati o carro. Eu rodei com o carro, fiquei com o colar cervical. Eu fiquei misericórdia. O inimigo usou ali, bateram no meu carro. Foi, olha... E ali passou 2 meses e meio para depois me levar para lá. Quando eu cheguei lá, e aí eu falei assim, meu estúdio eu não vou entrar. Aí ele falou assim, não, você vai conhecer, você vai isso. E quando eu cantei ali, ele falou assim, canta um pedaço, né, de alguma música e tal. Eu cantei a música que eu fiz com 17 anos. E eu já tinha 25 na época. E aí foi a música que lançou agora também, que eu fiz uma repaginação dela, né? Que é o Derrama Tua Glória, tá no Spotify. Boa, acessem, gente, pelo amor de Deus, tá na descrição. E aí, essa música que foi lançada, mas eu fiz uma repaginação dela. No dia, eu cantei ela como eu fiz ela mesmo. E ele falou assim, menina, quem falou pra você que você não canta? Aí eu falei assim, eu. Eu acho que eu não canto. Ele falou, não, eu vou ter que tirar isso daí de você. Eu falei, não vou conseguir. Ele falou, eu vou te ajudar. Aí ele também trabalhava na TV Marília, lá de Marília, e trabalhava nas rádios, e ele fez essa ponte de me colocar nos lugares. Ele falou assim, eu vou te pôr na TV, vou te pôr na rádio, vou te pôr em todos os lugares. Começou a me trazer. E aí, para fazer jingles pra rádio, jingles pra TV, enquanto eu tava quietinha lá, só no estúdio gravando, tava ótimo. Quando ele colocava eu pras câmeras, eu, meu Deus! Ai, Jesus! E era assim. E ele foi tirando esse meu medo aos poucos, sabe? E aí teve um dia que ele falou, vamos fazer um evento. Que teve um evento lá em Marília, tal, num festival de Marília e região. E aí eu fui, fiz o evento, fiquei entre os 10 melhores de Marília e região. Eu falei, meu Deus do céu, foi uma coisa assim surreal, que eu falei, foi a primeira vez que eu cantei no festival que aconteceu. Eu falei, Senhor, era pra, né? É para desenvolver. Eu aqui aprendo e trago para as pessoas que, quando Deus ele vai te desenvolver, não que você ficará no lugar onde você está, mas ele te desenvolve aonde você acha que você é fraco.
onde ele fala assim, eu não vou conseguir. Você fala, eu não tenho... você sabe que você tem lá dentro, tá lá dentro de você, mas tá escondidinho, sabe? Aí você fala assim, eu não tenho poder para isso, eu não consigo. E aí Deus coloca pessoas no seu lado e te puxa e fala assim, não, olha agora, eu vou te pôr onde você vai. E você começa aos poucos, até você desaflorar totalmente. Então, assim, é aos poucos o ministério de Deus, ele vai te dando, e principalmente para os jovens, que às vezes a gente é muito afobado, né? Ansiedade de tudo. É aquilo, né? Onde você mais é atacado é onde mais o Senhor vai te usar. Exatamente. Onde eu achava que eu não ia ser nada. Onde o inimigo tentou ali falar assim, cala a boca. Quantas vezes eu escutava assim, você fala demais, cala a boca. Ai, para, você só fica tagarelando. Fala, canta, fica quieta. E eu acho interessante que nesse processo Deus sempre prepara pessoas para te ajudar a chegar até onde Ele quer que você chegue, né? Exatamente. Sempre vai apontando destino, colocando pessoa. Matheus costuma falar, a gente precisa seguir a nuvem. Falando, seguir a nuvem, mãe. Seguir a nuvem. Quando eu descobri realmente, assim, falei, não, agora eu vou conseguir cantar, né? Vou falar, vou conseguir cantar. E aí ele me gravou, né? Metade foi ganhada, a outra metade a gente pagou, enfim. E ali, que uma gravação não é fácil, né? Eu falo. Sim. Nesse meio tempo, eu ainda continuei sendo a Camila fora da igreja, né? Porque aí fora da igreja a Camila era quem? Eu tinha salão em Marília, né? Tive já 2 salões em Marília, sempre trabalhando, atendendo as clientes e fazendo cabelo, tal, beleza. E unha. E depois disso também na parte de Libras, né? Continuei na parte de Libras, mas chega um momento que você tem que escolher o que é que você quer, de fato, né? Quem é você perante o que você vai fazer, né? Sim. Quando foi que a música começou a desapontar, né? Que eu falo assim, despontar, né? Desapontar não. Despontar foi quando eu fui para o Gideões. Eu ganhei toda a minha passagem para o Gideões. Eu fiquei 10 dias lá. Chegando lá, eu falei, meu Deus do céu, E na época era 2017, antes do pastor falecer, né? Uhum. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, eu não tinha nem dinheiro para ficar lá os 10 dias. Foi, assim, super Deus, assim, que abriu as portas, ó, tá aí. E aí, quando foi que passou o primeiro dia, foi lindo, assim, foi um trabalho de Deus. Eu falei, meu Deus do céu, era o que eu precisava, assim, para... E aí, no segundo dia, eu falei assim, gente, eu nunca vou cantar aqui, né? Porque você tinha que ofertar. Na época, não sei como é agora, mas eu tinha que ofertar um dinheiro para poder cantar. Sim. Lá era assim, eu tinha que ofertar. Então, assim, menos de R$1.000, se você não ofertasse, você não cantava. Não cantava. No dia que eu estava lá, a Alisson e Neide estava lá também. Estava a Elaine de Jesus, a Alisson e Neide, Damares. Esses não, o Alisson e Neide ofertou. Mas a Damares não. A Elaine de Jesus também não ofertou. O Samuel Mariano também não ofertou. Ele que tirou as ofertas, na época. Aí estava o Júnior Trovão. Eu estava no púlpito com eles, tudo. Gente, eu sentada lá, meu Deus. O que eu tô fazendo aqui? Senhor, eu sou tão pequenininha. E o medo. E aí eu falei assim, Senhor, como que eu vou cantar aqui, né? E assim, passou pela minha cabeça que eu ia cantar. Claro, porque se Deus faz a promessa, Ele cumpre. Com certeza. Mas eu falei assim, não, eu não tenho dinheiro para ofertar aqui, então deixa quieto. Aí foi o dia que teve na tenda, porque abre-se a tenda, é de 3.000 pessoas ali, mais ou menos, né? Que é a parte, um povinho pequeno aqui, depois tem o ginásio, depois tem uma outra igreja também, que são 3, onde fazem os eventos. Sim. Quando foi no dia da tenda, eu cheguei lá e tava outros cantores que também não são muito ouvidos. São cantores mais pequenos, que nem eu, né? Não tem tanta proporção nacional. Ainda, né? Ainda. E aí, a gente chegou e começou a cantar ali. E ele começou a tocar, o cara começou a tocar lá, e a gente começou a dividir vozes e cantar os hinos da harpa, e foi chegando o pessoal. Aí, o pastor que entrou era acho que era genro do pastor que faleceu. Aí ele chegou e falou assim, dá o nome de vocês, porque hoje... Aí ele pegou a lista de quem ofertou, amassou. Falou, hoje quem vai cantar aqui são os que estavam aqui cantando sem ninguém. Toma. Eles estavam adorando a Deus sem ninguém. Eles estavam aqui já em culto sem ninguém. Então, hoje quem vai cantar aqui são eles. E aí ele falou na hora, né? Chegou e me falou assim, aí você tem um hino de corinho, um de fogo? Aí eu, não, é só adoração. Aí ele... Então tá, uma irmã chamou outra irmã do Corinho de Fogo, que eles gostam de Corinho de Fogo, né? Aí começaram a tocar lá os Corinhos de Fogo. Eu falei assim, pronto, passou a minha oportunidade. Já era. Perdi. Já era.
Por causa de um coelhinho de fogo. Aí acabou a pregação, eu falei, pronto, amém, Senhor. Aí ele falou, não, eu quero chamar agora a cantora Camila Blois para vir cantar. Eu cantei o Derrama Tua Glória depois da pregação. E aí eu falei, nossa, amém, glória a Deus, cantei, foi uma bênção. Passou. Na manhã missionária de 2017, eu tô lá sentada, quietinha no meu canto, daqui a pouco vem o pastor. Quem é a cantora Camila Blois? E quem é a cantora Camila Blois? E aí sou eu. Ele falou, prepara que você vai cantar depois do pregador. Na manhã missionária, que é a manhã que vai para todo mundo. E eu falei assim, quando Deus tem e fala... E essa época eu tinha 5 anos, 5 ou 4 anos, eu estava na casa da sala dos meus pais, deitada, assistindo Lana Holder pregar. E aí a Lana Holder estava pregando nos Gideões, e eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, Deus falou que eu vou cantar lá. E aí eu tinha 5 anos. E foi um processo bem assim, até o cumprimento da promessa. E aí depois eu lembrei disso. Minha mãe lembrou para mim também. Então ela falou, Camila, você lembra que Deus falou com você quando você tinha 5 anos que você estaria lá? Eu falei, nada é por acaso, queridos. Tudo acontece no tempo determinado dele. E aí, bem, depois disso tudo... fui consagrada pastora. E aí depois veio a doença, né? Peraí, antes de chegar na doença, respira. O Matheus tá aqui com o coração a milhão. Eu quero uma palhinha do... Ele viu você cantando, já era. Agora ele quer. Eu quero, pelo menos o coro, pelo amor de Deus. Do Derrama Tua Glória? Esse aí. Amém. Derrama Tua glória aqui, Senhor. Queremos sentir Tua glória envolvendo vidas. Atenda o clamor do Teu povo. Opera milagres e mostra que só Tu és Deus. Meu Deus do céu, ó. Levar ela pra Itália. Amém. Como que foi o processo de você escrever esse louvor? Menino, se eu te contar que eu estava trabalhando numa casa de família, na época, eu tinha acabado de casar e fui para Oriente, morar lá. E aí eu fui trabalhar numa casa de família. Chegando nessa casa de família, o pessoal, ninguém era crente, nem nada. E, assim, não podia colocar muito hino, não podia colocar muita música. E aí eu falava, Senhor, e eu ficava cantarolando, só que eles ficavam deixa quieto, não faz, né? Eu trabalhando aqui, né? Todo mundo saiu para comprar coisas, né? Saíram. Aí eu, legal, fui lavar o banheiro. E eu aqui, lavando o banheiro, Tu estás aqui, vem encher-nos com a Tua glória. E aí eu me imaginava que eu estava dentro de uma igreja, mas eu estava lá lavando o banheiro. O outro hino que eu fiz, do Daniel, fechou a boca dos leões e tirou de lá Daniel. Foi fazendo arroz. Uou! Então, assim, as coisas que vêm... dia. Por exemplo, tem horas... Foi um dia também que eu fui compor uma música que nem era para eu compor, na verdade. Foi agora, esses tempos, há uns 2 anos atrás, de Processos, né? O nome da música é Processos. Essa eu não gravei ainda, vou ter que patentear ela, porque está em fase de... Fiz, mas não dei continuidade. E foi assim, ele falou assim, pega papel e caneta. Vai, eu estava tomando banho, pega papel e caneta. Eu, tá, calma aí. Aí eu vou. E comecei. Processos foram feitos para alinhar, processos foram feitos para ajustar, processos foram feitos para ensinar o que segundo a minha vontade está. Processos foram feitos para amadurecer, processos foram feitos para crescer, processos foram feitos para desenvolver o que eu já projetei para você. E assim vai. O Pedro tá pulando por dentro, eu tô vendo aqui, ele tá quase aqui, ó. Amém. Jesus Cristo. A gente tem eu tava falando pro Matheus esses dias, eu acho que Deus, quando a gente começou a Remo, a gente não imaginava a proporção que ia tomar, quantas pessoas a gente ia conhecer e tal, o canal e tudo mais. E a gente teve uma resposta muito positiva. Eu falei, Matheus, tem que ter louvor nesse canal, não é possível. A gente vai ficar falando de podcast, aí de vez em quando sai um vídeo da gente falando da Bíblia, mas eu queria que tivesse um louvor, a Remo Music e tal. Ela vai ser a primeira que vai soltar um louvor aqui.
Anota isso aí. E vai ser um processo que não gravou. Vai ser, Anota isso aí que nós vai atrás do estúdio, que nós é maluco. Nós vai atrás do estúdio e nós vai gravar um clipezão top pra lançar aqui. Amém! Fechou? Fechou, Então tá fechou. combinado. Combinadíssimo. Ai, olha, eu falo assim, que Deus, ele sabe, né? Ele une propósitos, né? Nada é por acaso, nada. Eu tô deixando um pouquinho de mim aqui, do que Deus fez em vocês estão deixando um pouquinho de vocês em mim. E verdade. essa é a obra de Deus, né? Que a gente vai levando. E, bem, a doença? A doença, a gente parou naquela parte. Tá. Em 2018, foi. Eu já estava fazendo eventos, na verdade, aí eu já tinha desenvolvido mesmo essa parte de pastora, de cantora. Eu já estava fazendo os eventos, já ia para seminários, já pregava, cantava em seminário de mulheres, conferência de mulheres. Todo final de semana era uma pessoa que me convidava, eu ia para as igrejas. Então, assim, meus filhos até... O Vitor fala, né, Vitor, tadinho? De novo, mamãe? A senhora vai ficar na igreja até meia-noite, porque depois formava uma fila assim, sabe? Porque, assim, eu falo, né, quando Deus, ele usa, né? Pela graça do Senhor, eu tenho revelações também. E aí, às vezes, eu vou orar e Deus abre, né, as comportas e aí acontece. E aí, formava uma fila depois para o povo ficar em cima de mim para eu orar, né? Aí o Vitor, ai, mamãe, não quero mais não, deixa eu ir em casa antes. Eu, não dá, né? Não dá. Pede Uber para mim ir embora. Deixa eu ir embora. Mas não dá, né? E aí, não, ele gostava das pizzas depois, né? Depois bom, da né? revelação. É bom, né? As pizzas são uma boa parte, fala eu sério. lembro quando começou o negócio de live na igreja, acabava 10 horas. Nós ficava lá conversando, meia-noite, 1h da manhã, daqui a pouco passou, vamos comprar pizza. Eu, eita! Todo mundo gosta dessa parte. Aí, todo final de semana era uma igreja. Só que eu tava, como eu falei, eu tinha um salão em Marília. Esse já era o meu segundo salão. E na semana, era na semana, porque eu tinha ido para Garça pregar num final de semana e eu estava atendendo. Na quarta-feira tinha já, que era as conferências lá em Marília, assim, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo vai diretão, né? E quando foi na quarta-feira era meu dia de pregar. E aí eu passei mal no salão. Eu estava atendendo uma cliente e lavou o salão de sangue. Eu já vinha tendo, assim, explicar para vocês. Desde 15, 16 anos, eu já desmaiava. Mas eu não sabia o que era. Assim, eu desmaiava, passava mal, tinha fraqueza. Teve uma vez que eu vim para São Paulo com meus pais, eu estava dirigindo o carro. Meu pai falou assim, toma aí, Camila, o carro, porque ele dirigiu bastante na Castelo Branco. Pega o carro. Eu fui pegar o carro. Tava meu pai, eu, as crianças atrás e minha mãe. Quando foi, eu estava no volante, assim, a 140 por hora. Eu só, puf. Meu Deus. Meu pai, ele foi policial, né? 10 anos de polícia. Meu pai falou assim, foi Deus que tomou a mão do meu pai. Meu pai pegou o volante. Camila. Começou a apertar o pé assim. Camila. Acorda, Camila. E eu desmaiada. Minha mãe gritando, as crianças atrás gritando. Foi aquela coisa. Aí ele foi fazendo assim, o cara do caminhão atrás percebeu o que estava acontecendo. Começou a balançar o caminhão assim, para ninguém ver que tinha alguma coisa errada. E parar o pessoal de trás para conseguir parar. E o meu pai foi parando, o povo viu, graças a Deus. E ele parou. E eu falei assim, gente, era pra ter morrido várias vezes, enfim. Vários testemunhos. Deus não deixou. Aí, quando foi que o caminhão parou lá, meu pai conseguiu parar, eu fui pro lado de cá e eu não sabia. E aí, a médica falava assim, é estresse, você tá atendendo demais, começa a parar. Me deram fluoxetina. Falei, gente, nada a ver com a doença. Nada a ver. Quando foi nesse dia... eu descobri, na verdade, eu fui para o médico, como tinha lavado o salão de sangue. A cliente me levou para o proctologista, porque foi pelo reto, né? Cheguei no procto, eu tinha um tumor do tamanho de uma laranja já, gigantesco. E aí ele tinha que fazer, ele tocou no tumor, meu Deus. Aí foi quando ele falou, tua mulher tá com tumor, a gente já vai ver se é maligno, benigno, vai pedir uma colonoscopia. Quando pediu a colonoscopia, eu fiz a colonoscopia e deu a doença de Crohn. Já ouviu falar? Eu já ouvi falar, mas não sei muito bem. A doença de Crohn, ela pega da boca até o ânus e ela vai necrosando partes do seu intestino. Tanto que eu já fiz agora, acabei de sair de uma internação, faz 1 mês e meio que eu estava na UTI, mas faz 1 mês e meio que eu tirei mais um pedacinho do intestino, porque eu já fiz 9 retiradas do intestino. E aí,
o Crohn, ele vai necrosando, vai apodrecendo. Então, dores eu já sentia, e foi quando eu comecei a fazer as retiradas do intestino, foi quando eu comecei a tentar, né, ver isso. Mas o dia que eu descobri do tumor do reto e do Crohn, como que eu ia contar para meus pais aqui em São Paulo? Eu lá em Marília. Eu lembro que na época a gente já orava bastante por você na igreja. Então, Era e aí... todo culto. Foi. E aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? E eu tinha que fazer essa parte de ministrar, né? Quando eu fui no banheiro, eu falei assim, olha, eu não vou mais, não vou para a igreja hoje, vou ficar aqui, vou ficar pensando. E aí o Espírito Santo falou bem assim para mim, né? Uai, você não estava com esse trem ontem? Você não estava com esse trem anteontem? Você não estava com esse trem domingo? Você não pregou? Você não cantou? Por que agora você não vai cantar? Toma. Por que agora você não vai fazer? Meu Deus. Só porque você sabe? As dores não estavam aí? E por que você não vai fazer? Aí eu liguei pro pastor, que eu já tinha desmarcado. Falei, não, eu vou. Cheguei lá. Sem entender nada. Destruída. Destruída. E aí eu falei assim, irmãos, só faz um favor para mim. Toca aí. Aí eu comecei na capela. E aí o menino começou. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Aí eu caí assim de joelho, chorando. O pastor entendeu. Deus ali, um mover de Deus. E eu falei assim, queridos, eu só trouxe a mensagem aqui para vocês é essa. Não tem como passar. Deus vai abrir o caminho no meio do mar. Faça como Moisés, que Deus é vitorioso na sua vida. Foi essa a mensagem. E ali eu fui para casa. Meu Deus, o que eu vou fazer? Quando a gente fala que a gente tem que confiar, aí entra. Você prega, você canta e você vive. Meu Deus, é forte esse negócio. Você vive o que você prega, você não falou para confiar. E você está desesperado, por quê? E ali eu fui no HC de Marília. E os médicos viram para mim e falaram assim, você tem 2 anos de vida. Não tem o que fazer, está tudo tomado. Não tem o que fazer. Como que eu ia falar para meus pais? Eles aqui em São Paulo. Que a doença que eles sabiam, do Crohn, mas dos 2 anos de vida eles não sabiam. E aí eu estava num processo de separação, separei, vim para São Paulo. Quando eu vim para São Paulo, eu vim só com a roupa do corpo. Você lembra, né? Uhum, eu lembro. Meu pai pegou o carro, e era um Corolla, na época, o que coube no porta-mala do carro do meu pai, e meus filhos e eu. E vim para São Paulo. Tem quantos filhos? Eu tenho 3 hoje. 3. Mas na época eu tinha 2. Uhum. Tinha o Vitor e a Stephanie, são os meus mais velhos. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu não contei para eles, não falei da gravidade de tudo. Eles achavam que eu já tinha feito a cirurgia, que já estava tudo bem, que eu ia ficar bem. Tanto que eu falei assim, aluga uma casa para mim, deixa eu vou morar sozinha, não quero morar com o senhor. Claro, eu desmaiava direto, não queria que eles vissem. Meu Deus do céu. Eu não queria nada. Eu vou esconder de todo Proibi jeito. meus filhos de falar exatamente o que estava acontecendo. Falei, não, a avó pergunta, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Só que aí Deus sabe o que faz, né? Aconteceu da minha irmã precisar vir morar comigo. E não tinha como esconder mais. A Érica. Aí a Érica veio morar comigo. Quando foi uma vez que eu estava indo fazer uma retirada do intestino e eu precisava que alguém me levasse pro hospital e depois assinasse minha alta. Só que eu não falei para ela que eu ia retirar o intestino. Eu falei para ela que eu ia fazer um exame lá, que eu ia ficar lá fazendo um exame da doença, mas eu não... Sabe quando você fala assim, a doença, mas você não especifica o que vai fazer? E ela chegou lá e eu falei assim, pode ficar aí, Érica, pode ir embora, tá? Obrigada por me trazer, tá? Só assina aí, vai embora. A Érica, não. Aí a médica falou, pode entrar.
Aí eu, não precisa. Não, deixa, não precisa. A Érica fica, ela, não, deixa eu entrar, menina. E a Érica, Érica, né? A Érica toda, né? A Érica ela, não, eu vou entrar sim. Aí entrou. Quando entrou a médica, falou assim, então, né? Você sabe que agora a nova retirada do intestino vai ser um pouquinho, a gente vai ter que cortar no mesmo lugar que já tem o corte tal de Marília e tal. Assim, o processo de cicatrização vai ser mais demorado, porque várias vezes cortando no mesmo lugar e tal, e tal, e tal. E foi falando. A Érica, que intestino? O que está acontecendo? O que minha irmã tem? Mas você não sabe da condição da sua irmã? Aí ela, que condição? Meu Deus do céu. Ali, e meu sangue coagulava, não saía. Então, tentavam tirar meu sangue preto, sujo. E coagulava. E aí, tentavam tirar meu sangue. Ela queria bater nos caras que estavam tentando tirar meu sangue e não saía. Ela, vocês não sabem fazer nada. Meu Deus do céu. Érica é terrível. E ali, quando eu voltei com a Érica, retirei mais um pedaço do intestino e vim. Essa era a 8ª vez que eu estava retirando o intestino. E vim para casa. Eu falei, Érica, só faz o seguinte para mim. Não deixa eu morrer no hospital. Eu falei para a Érica nesse dia. Falei, olha, por favor, não deixa eu morrer no hospital. Me leva para casa. Deixa eu morrer em casa. Eu quero morrer em casa, não quero morrer no hospital. E não deixa as crianças desamparadas, ficar com o pai e com a mãe. Eu quero que as crianças fiquem com o meu pai e com a minha mãe. Tá tudo certo. Os médicos me deu 2 anos de vida. Assim, o tempo da data limite era 2020. Era 2018? 2020 seria a data limite para eu ir embora. Literalmente, 2020, eu comecei a definhar. E 2020, eu descobri mais de 50 tumores na parede do meu estômago, dando metástase. Deus. Eu tenho a foto, tá no meu celular, depois eu mando para vocês. E aí quando eu comecei a contar, deu 50. E aí o restante que estava descendo assim, a metástase estava descendo. Descobriram HC, que aí meu pai conseguiu com o pastor Eugênio, para me colocar no HC. E lá que eles fizeram... Aí o HC te põe de cima e embaixo, né? Você faz todos os exames. Vira do avesso. Vira do avesso. E aí descobriram mais de 50 tumores na parede do meu estômago. O Crohn atacado já estava também todo tomado. Eu estava, assim, para ir embora. E aí eu comecei a tomar as medicações e perdi a resposta de toda a medicação. Lembra quando eu comecei a desmaiar de 5 em 5 minutos? Eu não parava em pé. Eu ficava em pé, eu estava aqui, daqui a pouco, puf, pro chão. Eu estava aqui conversando com você, daqui a pouco, puf, pro chão. Eu estava na igreja cantando, porque aí eu comecei a ir para a igreja, pegava o microfone para cantar, era 5 minutos, eu estava com o microfone no chão, cantando. Aí teve gente que virou e falou assim, mas por que ela vem para a igreja? Eu falei assim, gente, eu não sei. Quanto tempo eu ainda vou ter na Terra? Então eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. E sabe, queridos, que eu falo assim, tem tempo de tudo. Deus te mostrar e Deus te esconder. Esse tempo de cura, ele precisou esconder. Ele precisou me guardar. Porque tem flechas inflamadas, tem muita gente que torce por você, mas tem muita gente que não torce. E chega um momento da nossa vida que ele vai falar assim, olha, eu vou te esconder agora. Eu estou te escondendo, eu estou te blindando. Eu vou cuidar do que você precisa ser cuidado e ninguém vai ficar sabendo. Eu sumi da vida de tanta gente que o povo achou que eu tinha morrido. Eu fiquei 3, 4 anos quase desaparecida para muita gente. Chega um momento, e agora é profético para quem está me escutando aí. Chega um momento na sua vida que Deus vai te esconder. Ele precisa te levar para a caverna para te dar água, para te dar comida, para trazer, que nem Elias foi escondido ali na caverna. Vai ter momentos da sua vida que você não vai entender o porquê as pessoas vão estar te perseguindo tanto pelo teu chamado, pela tua unção, pelo que Deus tem para a tua vida. Não foi meu caso, eu não estava sendo perseguida por chamado, mas Deus tinha que cuidar de mim. Deixa Deus cuidar de você onde você está sendo escondido agora. Deixa Deus cuidar de você, da sua saúde, deixa Deus cuidar da sua família. Tem coisa que não é para ser aberto para as pessoas verem a sua depressão. Deus ele vai entrar na tua casa agora, Deus vai entrar agora dentro do teu ambiente aí. Em nome de Jesus, Pai, agora, essas pessoas, Deus, que têm me mostrado, Pai, que estão em crise de ansiedade, estão sendo escondidas, Pai, que não entendem o ministério delas, Senhor, que fala assim, meu ministério parou. Eu não sei o que está acontecendo, meu ministério parou. O ministério não parou, só deu uma pausa para você tomar uma água e descansar, assim diz o Senhor, na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus, recebe aí, terra. Amém, aleluia. Falar em línguas aqui. Ô, Senhor. Libera. Oxi. Libera tudo. Só vai. Amém. Processo de esconder. A gente, às vezes, não entende esse processo.
E é de crescimento, não é para você ficar... as pessoas, às vezes, falam assim, nossa, tadinho, coitado. Uma palavra que... eu sempre falo, gente. Eu não gosto dessa palavra. Nossa, você é guerreira. Não, gente. Não quero ser a guerreira Xena. Eu quero ser a princesa também. Eu sei ser guerreira. Não quero ser a Mulher Maravilha. Não quero, não, Deus. Obrigada, Deus. Então, assim, às vezes essa palavra, você é guerreira. Gente, a gente não tá aqui só para guerrear. A gente está aqui também para vivenciar o melhor de Deus. A gente também está aqui para ser príncipes e princesas de Deus, né? Mas nessa parte eu tive que guerrear, enfim. Aí, quando foi todo esse processo, em 2020, as internações. Minto não, esqueci, mas vou falar, que eu não minto. Vou falar. 2020, logo em seguida, passou alguns meses, Deus curou todos os tumores. Eu não tenho mais nenhum tumor na parede do meu estômago. Meu Deus, glória Esses tumores que eu vou mostrar para vocês a foto, não tem mais nenhum tumor. E foi o mesmo médico que falou, você tá cheia de tumor, a médica. A mesma médica, tava eu e meu pai lá no consultório. Ela chegou e falou assim, o que foi que você fez? O que aconteceu? Cadê esses tumores? Eu falei assim, pois bem, Deus. Aí ela falou assim, eu acredito, estava na época da pandemia ainda. Ela falou assim, eu acredito. E ela não podia, ela começou a chorar, a médica falou assim, eu acredito que meu pai vai ser sarado, e por você estar aqui. E ela começou a remeter a minha história ao pai dela, e eu chorando, meu pai chorando, ela chorando, estava todo mundo chorando ali. E, queridos, quando tem que chegar a sua bênção, a sua vitória, vai ser na frente de todo mundo e para quem precisa escutar o seu testemunho. Pessoas vão escutar, falar, Mateus, da onde você saiu? Cara, que bom que você está aqui, porque através do seu testemunho eu também vou sair disso. Sabe? Da onde você está? Gente, Mateus, você sabe que eu sou a fã, né? Esse menino, desde sempre eu falava para ele, desde sempre. E eu falava, Deus é bênção. E eu vendo hoje o que Deus está te desenvolvendo, querido, é uma honra poder participar dessa vitória sua. E assim, queridos, quando Deus ele tem um processo, a gente tem que passar. É dolorido. Só que ele sabe quem ele vai escolher. Ele sabe o seu caráter, o que você aguenta. Eu sou uma pessoa extremamente assim. Vocês estão vendo que eu brinco, eu rio, tal. E eu passo por isso assim. Como você lida quando chega o tempo de espera? Você chega um tsunami na sua cara. Pá! Aí você fala, eita, recebi. E agora? Como você se posiciona mediante o tempo de espera? É isso que determina a tua vitória, se você vai ser mais que vencedor ou não. Como você espera. E aí, você crê mesmo em mim? E se eu não te curar? Eu te curei de uma coisa. E o restante? E se eu não te curar? E aí, cadê seu Deus? Meu Deus. Cadê? Você não é pastora? Você não acredita em Deus? Você não ora pelas pessoas? E Deus não te cura? Você tá aí na cama? Você tá aí, internação. Eu saía do hospital, voltava para casa, saía do hospital, voltava para casa. Mateus viveu isso comigo, com os meus pais. Saía, voltava. E engordei 97 quilos, eu estava uma bola. E totalmente outra Camila, debilitada, só desmaiando, não ficava em pé para nada. E aí veio o primeiro coma, que na verdade eu falo que é coma, mas vou contar como foi. Eu passei mal. E aí a glicemia do Crohn não permite segurar a glicemia, né? Eu estava com meu pai. Geralmente, meu pai que sempre me leva no hospital para fazer as minhas coisas, ele que corre comigo. E quando veio essa glicemia, caiu. Foi para 68 a glicemia. Baixou bem. E aí, quando baixou para 68, eu já estava ficando meio zonza. Porque com 68, você já não está entendendo quase nada que está acontecendo ali na sua volta. Meu pai levou comigo com tudo. Quando chegou no hospital, a minha pressão estava 7/5 e a glicemia já estava 22. Meu Deus. E ali, eu só escutava assim, eles falando, gente, traz esse pai para ver essa filha, que é a última vez que esse pai vai ver essa filha. Meu Deus. Meu pai entrou dentro. E aí, eu só falava assim, eu escutava ele falar, ele orar em cima de mim, chorando. E eu, dentro da minha cabeça, eu estava assim, vai ficar tudo bem, mas a voz não saía. Sabe quando você está sonhando e aí você quer gritar e a sua voz não sai?
É isso que estava acontecendo comigo ali. A voz não saía, corria lágrima aqui minha, dele corria lágrima, e aí eu comecei a sumir dentro de mim. Então eu só fui sumindo, desaparecendo, uma sensação horrível. Sumindo, desaparecendo, sumindo. É essa sensação que eu estava sentindo. E meu pai, depois aí ele falou que eu fiquei gelada em cima da mesa. Eu sumi mesmo, aí eu entrei, né, num coma. Ele estava tentando, meu pai me contando, tentaram pegar a veia do meu pé, porque minhas veias começaram a sumir todas. Então, assim, foi no pé, foi na mão, foi aqui, que eles pegam aqui para tentar dar a dose de ataque. Não estavam conseguindo achar minha veia. E aí foram para lá, falaram, não tem mais jeito. Meu pai ali, em cima da... Perdão. Em cima da... Eu faço direto. Cada episódio eu faço uma vez. Em cima da... Eu estava na maca ali, meu pai falou que eu já estava gelada ali. E aí ele orou e falou assim, espírito da morte, eu repreendo agora, em nome de Jesus, saia. Camila! Camila! E ali eu fui voltando, ficando curada. Eu fui ficando curada, fui ficando curada. E aí começou as enfermeiras a correr comigo, aí já me levaram pro HC. E aí... Meu Deus. Eu já voltei. Então eu falo assim, é um primeiro coma? Não foi coma. Ali, realmente, Deus me mostrou para... Queridos, eu falo assim, que quando Deus tem que mostrar para alguém que Ele é Deus na sua vida, até a morte tem que obedecer. É verdade. Até a morte tem que obedecer. Aí o povo pergunta, você viu alguma coisa? Você viu a outra vida? Não, gente, não vi. Não cheguei lá, graças a Deus. Chegou a ver o anjo te puxando. Não vi luz, não vi nada. Eu só vi escurecendo. Isso eu vi. Eu senti um vazio, é o que eu senti. Um vazio e fui escurecendo e me perdendo. A consciência foi sumindo. Isso é agoniante. Como se for... É agoniante. É agoniante. Então eu falei, eu já sei como eu quero morrer. Eu já sei, porque todas as fases de morte eu já vou contar aqui. Eu falo que eu já sei todas, eu já experienciei. Então, por acidente de carro eu não quero, que dói. Eu acho que eu quero morrer pela glicemia, Deus. Meu pai. É repreendido. Misericórdia. Não, a gente pode falar, né? Eu quero morrer dormindo. Tô lá dormindo, a glicemia cai e fui embora. Glória a Deus, aleluia. Você é arrebatado. Porque aí, em 2021, eu tive o princípio de infarto. Então, é isso que eu tô falando. Eu senti todas as dores. Então, começou a apertar meu peito, apertar meu coração, a meu braço formigar, tudo formigar aqui, entrou, subiu e deu aquele aperto no peito. E eu falei, eu vou morrer. Desespero, aquela dor. Aí, quando eu cheguei no hospital, eu tava com princípio de infarto. Fiquei tomando remédio pro coração durante 1 ano e meio. E esse remédio, eu falava, Senhor, tira, Pai. Tira esse remédio, que é muito ruim. Eu tomava mais de 45 comprimidos por dia. Meu Deus do céu. Por dia, eu tomava. E só de prednisona era 8 comprimidos de manhã, todos os dias, de manhã. 8 comprimidos de cada. Quase um cereal de remédio, pô. Era um cereal, né, Vitor? Era um cereal. E aí o Vitor, pega esse remédio, pega aquele remédio. Vitor, pelo amor de Deus, pega esse remédio. Pega a injeção, que eu tinha que dar injeção em casa também, em mim. Enfim, foi um processo bem complicado, bem dolorido. Tanto para os meus filhos, quanto para mim, quanto para minha família. Mas sempre na esperança. Falando, Deus, o Senhor tem algo aqui. O Senhor tem um propósito aqui. Veio o princípio de infarto, 2021. O Covid. Fiquei com 45% do pulmão tomado. Entubei. Saí. Primeira vez do Covid. Aí veio a minha neném. Novamente, eu casei, né? Eu casei novamente aqui em São Paulo, com o Lucas. E aí, desse casamento veio a neném, né? Que é a minha neném, que você conhece, a Sara Letícia. Quando eu engravidei da Sara, eu nem ovulava. E foi uma saída de internação minha, que eu fiquei em casa. Quando eu voltei, os médicos... Na verdade, eu não segurava a gestação, porque eu entrei em trabalho de parto com 3 meses e meio. Então, eu tive que internar. E aí, lá eles fizeram a primeira cirurgia. Não cirurgia, primeiro colocaram um copinho lá para segurar a neném, né? Colocaram um copinho e eu fiquei deitada com 3 meses e meio. Nessa internação foi aonde entrou a psicologia. Eu estava internada com uma mãezinha. E essa mãezinha, ela era gêmeas, ela tinha um inchaço no coração, enfim. E aí, uma neném estava comendo a outra dentro da barriga. Senhor. E aí, ela sabia que ela ia falecer. E nessa internação, ela pegou e falou assim... Chegou a psicóloga para falar com ela, né?
E eu achando lindo, né? A psicóloga vai lá, conversa com a gente, vai lá. E aí, você tá bem, mãezinha? Eu falei, tô bem, tô ótima. E eu tava definhando, porque eu não podia tomar medicação pro Crohn, por conta da neném, que ela não podia tomar as medicações fortes, então eu tava sem medicação. Eles falaram pra mim assim, ou você toma a medicação e perde a neném, ou você fica sem medicação e tenta segurar pra vir a neném. Falei, tá bom, vem a neném. A minha parte, na minha cabeça, já fiz tudo que eu tenho que fazer. Já fiz. Porque, ó, pensa comigo, com 30 anos, eu, Camila, né, pensando. O auge das coisas. Eu já alcancei o auge de tudo, tá? O auge da família é ser mãe. Já fui mãe. O auge de ser cabeleireira é ter um salão. Já tive 3. Hoje eu tenho 3, mas 2 na época. Eu já tive salão. O auge de estar dentro da igreja é ser pastora. Já era pastora. O auge de ser cantora é ter um CD gravado, ter músicas suas tocando aí. Já sou. Já alcancei o ministério que Deus tinha, já foi, já passou. Já cumpriu as promessas. Já cumpri, agora Deus, amém, é meus filhos que vão continuar essa caminhada na minha cabeça. Eu falei, e a Sara vai ter que vir, então eu vou segurar essa criança. Então eu tô aqui ainda para segurar essa criança. Deus não deixou eu ir embora para segurar a Sara. A Sara ficou com... voltando, né, na mãezinha. Chegou a psicóloga para falar. Você tá bem, mãezinha? Eu falei, tô bem, graças a Deus, lá no HC. Tô bem e tal. Aí foi pra falar pra menina, né? E aí, tá tudo bem? Né? Vai ficar tudo bem. Aí ela falou, quem é você pra falar que vai ficar tudo bem pra mim? O que você entende de morte? Nada. O que é que você entende das coisas? Nada. Sai daqui. Sai daqui. A menina era estudante de psicologia. Ela não sabia o que falar. Aí ela falou assim, vou correr pra minha supervisora, né? Me ajuda, pelo amor de Deus. Meu Deus, aí tiraram eu do quarto e entrou a supervisora dela lá. E eu saí, mas eu saí numa revolta. Eu queria ficar lá. Não, eu saí numa revolta porque eu falei assim, que audácia! Eu vou sair daqui. Eu vou me tornar psicóloga. E ninguém nunca vai falar pra mim que eu não sei o que é estar à beira da morte. Eu já passei por todas as dores da morte. Ninguém vai falar pra mim isso. E foi pela revolta que realmente acendeu uma chama que não tinha. Mas, queridos, eu falo que quando é um processo, e quando Deus tem isso pra você, Ele vai fazer aflorar coisas que já estão dentro de você, adormecidas, que Ele já colocou lá. Entrei de cara pra Pra se matricular, pra fazer psicologia. Exato. Eita. Quando falou assim, como que você vai fazer? Eu falei, gente, eu não trabalho. Não dá pro meu marido pagar, não dá pra fazer nada. O que eu vou fazer, meu Deus do céu? Aí eu fui num salão, conversando com o pessoal. Falei, gente, eu desmaio, mas eu atendo. Eu desmaio, você me ajuda? Eu preciso pagar minha faculdade. E o povo falou assim, não, mas você é doidinha mesmo, né? Você quer vir trabalhar? Eu falei, vou trabalhar. Desmaio, mas ó, de cara eu atendo. Depois eu levanto e continuo fazendo mas o pior é trampo. que eu sou assim mesmo. Eu desmaio, eu levanto e continuo fazendo da onde que eu parei. Literalmente. Jesus. Né, Vitor? Da onde que eu parei. Nem parece que eu desmaiei. Tanto que o povo fala assim, nossa, não parece que tem tudo isso, né? E literalmente é a força de Cristo também. E aí foi quando... Na internação da Sara. Aí foi aí que aflorou a psicologia. Voltando para a internação, a neném nasceu de 6 meses, né? 29 semanas. Ela não conseguiu segurar ela até o final. A neném nasceu sem respirar, sem segurar a temperatura do corpo, sem o sistema digestivo pronto, sem a córnea dos olhos e com displasia congênita do fêmur. E agora nós descobrimos que ela é autista. Só que hoje, Sara Letícia vai fazer 3 aninhos, a córnea dos olhos se fez. Ela não tem nenhum problema digestivo. Ela só tem uma cãibrazinha na perninha, assim, que a gente vai ver agora, ou coisa, e a questão do autismo. Mas ela é perfeita. A Sara é maravilhosa, perfeita. Deus é maravilhoso. E eu falo, quando Deus te dá uma promessa, Ele sustenta. Aí você acha mesmo que Deus vai me levar como uma bebê autista para cuidar. Ele fala, não vou Não, vai ficar aí. Vai ficar para cuidar. E não só isso, que tem meus filhos também que eu tenho que ver. Esse daí me dando netos. Eu tenho que ver. Então, assim, eu falo assim, que Deus sustenta. E até que ponto você acredita nisso? Até que ponto você acredita na promessa que Deus te fez de fato? Porque até então... eu estava vivenciando mais a doença ali, experienciando os milagres de Deus na doença, certo? Depois disso, saí da internação com a Sara. E aí, depois que eu saí da internação com a Sara, eu entrei em coma novamente.
Foi 3 dias de coma. Saí do coma. Aí eu falei, meu Deus do céu, não aguento mais. Coma, levanta, isso, aquilo. Só que aí houve um fator. Eu estava trabalhando num sábado. Trabalhei muito naquele dia no salão. Nossa, trabalhava em outro salão, eu não tinha um salão ainda. Trabalhei no sábado demais. À noite, eu senti um estalo na minha cabeça. Pá, deu aquele estalo, assim, uma dor aqui. E deu aquele estalo na minha cabeça. Quando foi de noite, depois do estalo, deu a dor. Subiu, né? Na verdade. Uma sensação de frio na barriga, mas subindo o frio na barriga com uma sensação de azia, uma ânsia. E aí, paralisou minha face. Paralisou aqui, toda a parte aqui da minha face. Paralisou minha mão, minha perna. E eu fiquei toda caída desse lado. Todinha caída. E aí, eu fiquei meia hora e eu estava tendo um mini AVC. Meu Deus. E aí, depois disso, eu ainda fui no outro dia atender. Teimosa. Meu Deus. Porque aí quando voltou, aí eu falei, tô bem, aí eu vou atender. Fui atender no salão, eu tava toda grogue atendendo. Aí meu chefe falou assim, o que você tá passando? Você tá bem? Eu falei, não, à noite eu tava assim, aí paralisou toda a minha face, caiu, tal. E aí nisso, ele falou assim, menina, vai no médico. Eu falei, não, eu vou sair daqui, eu vou. Eu atendi até meio-dia, fui pro hospital. Cheguei no hospital, já fiquei internada. Que eu já tinha tido um AVC, né? Um mini AVC, um AIT, que é ataque isquêmico transitório. E aí, fiquei paralisada. E, graças a Deus, melhorei, saí do AIT. Jesus. Saí do AIT. E, queridos, é o que eu falo, né? Descobri, depois de 1 semana e meia, descobri que estava grávida de novo. Quando eu descobri que estava grávida, eu falei, meu Deus, agora eu não aguento. Agora, meu Deus, o que eu faço? Não aguento, Senhor, eu não aguento. Meu pai, não aguento. Tá. Quando foi, o neném estava nas trompas, né? E no ovário ali. E foi uma gestação ectópica. E aí eu perdi o neném. Fiquei internada, de novo. E nessa internação descobriram que eu estava com leucemia. Meu E aí hoje... Tudo à tona, tudo de uma Tudo vez. junto. Mas se eu não tivesse descoberto, se eu não tivesse tido a gestação, eu nunca ia saber que eu estava com leucemia. Nunca. Porque eu não ia atrás. Eles iam ficar fazendo os exames para o Crohn. Eu ia perder todas as funcionalidades que eu já estava perdendo. Estava tendo perda de resposta. Uhum. E como que eu ia atuar? Eles não iam investigar a leucemia, porque sabe que eu tinha Crohn. Então, tudo tem um porquê. Tudo. Até, eu falo assim, Deus, ele não deixa nada cair assim, se não é para te trazer benefício depois. Tudo vai te trazer um benefício. O que você está tirando de lição disso daí? O que você está aprendendo dessa lapada que a vida está te dando? Tudo coopera para o bem. Tudo, nenhuma folha cai. E aí perdi o neném, descobri a leucemia. Eu faço quimioterapia para leucemia e agora eu também faço quimioterapia para o Crohn. Meu cabelo começou a cair um pouquinho. Não cai mais, graças a Deus, porque eu orei. Toma. Eu orei, eu falei, Senhor... Vai ficar com o cabelo lindo, pronto, acabou. Eu falei, Senhor, deixa um mimo pra mim. Já não tem tanta saúde, né, Deus? Só um mimo, deixa meu cabelo. Aí tem gente que fala assim, nossa, vaidade nada, sai pra lá. Vaidade não, é um mimo que Deus me deixou. Eu pedi. Se você não tem mimo, o problema é seu, vai orar. Deixa o cabelo da irmã aqui. Vai caçar a identidade. Mas sabe que eu sou muito atacada com isso? Que as pessoas às vezes falam assim, é mentira dela, olha o cabelo dela. Essa última minha internação, que eu fiquei no HC, eu até, nossa, queridos, chorei até. Eu fiz um post, porque falaram assim, ela mente, olha o cabelo dela, olha como ela tá, olha como ela sorri. Nossa, ela não tem tudo isso. Ela não tá tão mal assim. Ela tá mentindo. E aí eu falei assim, gente, claro, né? Eu sou a atriz da Globo. Eu vou manipular o HC todo. E assim, o HC, você sabe, né? Que são vários médicos residentes e os médicos... os doutores, que são os professores. Nossa, eu consegui manipular todos os residentes que vinham na minha cama para me ver, todos os exames e mais os médicos lá, né? Aí eu falei, gente, claro, porque eu sou a atriz da Globo, a Globo tá me perdendo. Mas assim, voltando, é que às vezes as pessoas não acreditam no seu milagre.
Não acreditam que você tem condição de ter aquilo que os outros, por exemplo, para outras pessoas que têm um processo de câncer, tem um processo de quimioterapia, é um processo mais difícil. Então, o que o povo está acostumado a ver? A pessoa debilitada, a pessoa na cama, a pessoa pedindo ajuda. E agora, não. Comigo está sendo diferente. E aí as pessoas, às vezes, não aceitam isso. Por quê? O diferente assusta, né? O diferente assusta. É que, na verdade, tem muita gente que não está acostumada a viver milagre. E aí, como não está acostumada a viver milagre, muitas vezes, por causa dela mesma que não tem joelho no chão, não ora e tal, aí quando vê uma pessoa que ora, que vive milagre, acaba não acreditando. Vai orar para você viver também, pelo amor de Deus. Não, e fala assim, né? Quando a gente canta, né? Senhor, eu quero o meu milagre. Eu não quero o meu milagre, não, pai. Eu já tive muito já. Não, Senhor. Porque quando a gente fala, eu quero o meu milagre, o que é milagre de fato? Vamos lá, o que é um milagre? Milagre é o que você não pode fazer. É o que só Deus pode fazer. Por exemplo, eu vou te dar um milagre. Você está aqui respirando. O dom da vida é milagre. Ponto. Não é porque você quer. Não é porque você é o bonzão. É porque Deus está te deixando vivo aqui, respirando. Isso é um milagre. Agora, Deus, eu preciso pagar minha conta, tal, amanhã. Deus pode te dar condições de você trabalhar, você pode se esforçar e pagar. Para você, é um milagre. É uma providência. Uhum. É uma providência. Chega a ser milagre. Se você tem força física para trabalhar e Deus sabe que você tem? Não. Porque Deus vai te dar uma providência. Mas milagre é só o que Jesus faz, que você não tem condições de fazer. Agora, o restante é auxílio dele na sua vida. Entendeu? Por exemplo, você não pode respirar sozinho. Você fala, eu vou ter o ar. Até quando? Até quando eu quiser. Eu vou ter ar aqui e tal. Não, o ar quem te dá é Deus. É um milagre da vida. Um milagre de estar vivendo. Eu nunca tinha parado pra pensar desse jeito, assim, de... Nossa, milagre... É verdade. Quebrou um biscoito na minha Pois é, porque Deus, ele fala que vai nos fortificar, nos fortalecer. As providências de Deus estão aí. Ele provê pra gente. Ele nos dá sustento e nos ajuda a ter forças. Tá, mas o milagre em si é exatamente isso. É você não poder. É você não ter força. Aí você entra na questão da psicologia. A pessoa que está com depressão profunda, ela está numa situação de doença. Já é o fisiológico dela, literalmente. Os neurotransmissores dela não estão liberando as coisas que tem que liberar. Um está liberando mais, outro está liberando menos. E não tá, as sinapses não estão sendo feitas certinhas. Então, assim, é sistema fisiológico da pessoa. Ela não consegue pensar e sair daquele looping de problemas. Ela coloca naquilo e fica naquilo porque o sistema fisiológico dela, se ela não tomar medicação, não vai bloquear. Então, ela tem que tomar medicações para bloquear os neurotransmissores e assim vai. Então, essa pessoa, se ela levanta da cama e faz algo, mas ela não tinha condições alguma de fazer, aí é um milagre. Por quê? Ela não tem condições, mas ela está se levantando na força de Deus. Entende? Agora, se você, por exemplo, você fala assim, você, Matheus, que é todo fartão aí, beleza. Tô aqui, vou fazer minhas coisas. Você tem que arrumar um dinheiro para pagar sua conta depois de amanhã. Você tem contatos, você tem amigos, você vai trabalhar, vai fazer, vai correr. Deus te deu uma força para você correr e te deu caminhos para você percorrer. Mas é você que está percorrendo. Se você não fizer... Se você sentar e não fizer nada, ele te deu a porta. E você não abre e você não faz... Vai pagar sozinha as suas contas? Não. Então o milagre não aconteceu? Caramba, cara. Explodiu a cabeça de ninguém. O milagre agora, não né? aconteceu. Quando a gente espera cair milagre do céu, cair as coisas do céu, Deus fala assim, não, eu vou te ajudar. Exatamente isso. Por isso que eu tô falando assim, eu não quero mais milagre não. Deixa quieto. Agora não. Jesus Cristo. Né? Nossa. E assim, Camila, nesses períodos que você passou no hospital, idas e voltas, você encontrou pessoas lá. Sim. E eu acredito que tudo que acontece é permissão de Deus. E se você estava lá, tinha um propósito. Sim. Você viveu alguma história com alguma pessoa que você pôde falar do amor de Deus para ela? Muito, muito. Vou contar uma experiência assim que ficou marcante na minha vida e tanto na minha trajetória de pastora. Logo que a Sara nasceu, tem as mãezinhas que lá no hospital do HC, as pessoas nascem, as crianças nascem, mas não necessariamente que estavam internadas lá. Veio de outro lugar,
né? Então, as criancinhas que ficam na incubadora são crianças que estão em extrema dificuldade, né? Tanto que essa mãezinha que eu falei, que estava do meu lado, faleceu. Ela faleceu. As gêmeas ficou viva, mas ela faleceu. Não, uma ficou viva, a outra não, e ela faleceu. Quando eu cheguei lá, assim, gente, eu estava no mesmo barco que as mãezinhas, porque eu tinha acabado de operar, ter a Sara. Eu não fui embora para casa, eles me deram alta para poder ir para casa. Eu fui um dia e voltei para o hospital. Cheguei na moça lá, falei assim, olha, deixa eu ficar aqui na salinha, que é da assistência social, tinha um sofazinho rasgado lá. E eu falei, eu vou ficar aqui, vou dormir aqui. E engraçado que eu falo assim, que Deus sabe de todas as coisas, que eu não tomei a medicação, então meu leite estava bom. E os bebezinhos de lá, as mãezinhas não tinham leite, só eu que dava leite. Meu Deus. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, a Sara não podia beber leite, porque a Sara estava com o sistema digestivo sem formar. E os nenenzinhos precisavam de leite, e as mãezinhas tudo desesperadas, e não estava tendo lá tem um banco de leite, e estava com falta de banco de leite. E eu fiquei ali, de 3 em 3 horas, eu ia tirar meu leite para eles pasteurizarem, para levar lá, fazer para os bebezinhos da UTI tomarem o meu leite. E ali eu não vim embora para casa, eu fiquei fazendo esse processo de cuidar com o meu leite para os bebês, para as mãezinhas que estavam lá. Elas ficaram tão felizes, e mais de 20, 25 mães, que aí se juntavam lá e falavam assim, gente, senta aqui agora, vamos fazer a oração agora. Aí o guardinha falou assim, mas não pode. Eu falei assim, pode sim, eu sou moradora aqui agora, não sei quanto tempo eu vou sair daqui. Eu não tô indo para a igreja vem aqui. E aí ele falou assim, ó, finge que eu não vejo, finge que eu não vejo. Nunca houve na história do hospital do HC, não pode ter culto dentro de uma UTI neonatal. Eu fui a primeira no HC a fazer o culto da UTI neonatal. E eu chamava as mãezinhas, a gente fechava a porta e eu orava. E aí eu passava... Gente, é muito linda, assim, essa parte. Eu passei na questão tem os bebezinhos da incubadora, e as mãezinhas não podem uma ficar indo no berço da outra, cada uma pega o seu berço e fica, né? E aí, de madrugada, como eu estava lá de madrugada, não tinha ninguém de madrugada, aí eu passava assim, né? Eu passava cantando e orando, né? E as enfermeiras já me conheciam, então eu deixava. E aí eu cantava aquela, existe vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. Sim. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, tem vida aí, vai começar a viver. Existe vida aí. Até errei a letra aqui. Mas eu cantava essa música pros bebezinhos e orando. E graças a Deus, todos os bebezinhos que estavam na UTI junto com a Sara saíram. E a Sara também saiu de lá, pegou peso, graças a Deus. E teve uma mãezinha que ela ia fazer a cirurgia do coração. Essa ficou marcada demais na minha história também. E o filho dela precisava do coração. E ali ela recebeu o diagnóstico, o médico falou assim, não tem quem dá o coração pro seu filho. E ela falou assim, eu dou. Vamos fazer a cirurgia, eu dou meu coração e a gente faz esse transplante de coração pro neném. Que o filho dela tinha 2 anos e pouquinho, já estava maiorzinho e tal. Eu dou meu coração. E aí ela virou e falou assim, eu vou dar meu coração pro meu filho e eu sei o dia da minha morte para a vida dele. Senhor. Aí eu orei, eu falei, Senhor, Jesus, 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 Jesus. E ali aquilo me sangrando por dentro, a mãe sabendo o dia da morte, para poder deixar o filho viver. E aí a gente pensa, né? Às vezes a gente está vivendo a nossa vida e esquece quantas pessoas estão passando por isso dentro do hospital. O valor da vida, né? E aí eu coloquei a igreja para orar, né? Pedi oração para a igreja. E aí eu falei assim, olha, você não vai precisar, vai aparecer o doador. Você não vai precisar dar coração do seu filho. E a gente fez uma campanha antes da cirurgia e graças a Deus está ela e o filho dela vivo. Aleluia. Veio. E eu falo assim, exatamente isso. Aonde você passa, você não precisa ficar pregando Jesus 24 horas. Se você vive Cristo, você já está pregando. Até eu falo, até é engraçado, que eu escutei essa frase e fica dentro de mim isso. Tipo assim, se você vive, e se necessário, você prega. Se não, você só vive.
Prega o evangelho se necessário use palavras, né? Isso, é exatamente isso. Essa frase. É essa frase. Eu escutei isso, é vívido dentro da gente. É nosso testemunho, é quem a gente é 24 horas. Quando você sai da igreja, quem é você, né? Quando você sai da igreja. É o que você faz. É isso que determina a unção de domingo. Não adianta nada você estar lá domingo pedindo unção, e na segunda-feira você sai e vai denegrindo as pessoas, vai fazendo mal para as pessoas, vai falando mal das pessoas, vai... E aí depois você quer chegar no domingo e, Deus abençoa, que derrama a sua unção. Não existe isso. É quem você é durante a semana que determina se você vai ter unção no domingo para cantar, se as pessoas vão sentir a presença de Deus. Quando você abre sua boca, as pessoas não precisam saber. Já não acontece isso com você, por exemplo? Nossa, você é diferente. Você nem abriu sua boca. Meu Deus, eu te conheço. Você tem alguma coisa diferente. Você pode me trazer alguma coisa. Então, o testemunho seu, a sua vida tem que liberar Cristo. Pelo seu sorriso, pelo seu jeito, por tudo. Né? Nós somos discípulos de Cristo, né? Nós somos discípulos. E é tão lindo que você mesmo, vamos colocar assim, sangrando, né? Doente, mal, pode ser luz na vida das 24 mães e dos bebês, né? E aí eu lembro muito da mulher que tinha um fluxo de sangue, que não foi uma mulher sarada que tocou Jesus, foi uma mulher sangrando, né? E muitas vezes a gente pensa, quando eu estiver bem eu volto para a igreja, quando eu estiver bem eu vou louvar. E a gente tem que entender que o Senhor, ele nos quer também no dia mal, que é onde a gente vai provar para o Senhor que a gente é fiel até no pouco, até onde a gente está doente, quando a gente está doente. É muito lindo, sua história é muito linda, vai edificar muitas pessoas, né, amor? Com certeza. Amém. E eu falo exatamente isso, é o que você faz no tempo de espera, né? Falar pra você, eu fiquei sorrindo 24 horas? Não, chorei muito. Porque eu sou muito sentimental também. Chorei, nossa, Senhor amado. Mas quando você tem a certeza de quem você é, e assim, a gente não sabe para que o vaso vai ser usado. E qual é o tipo de suco que você vai ter que ser usado. Tem gente que é o suco de uva, tem gente que é o suco de limão. Eu sou suco de limão. Não é docinho, minha vida não é docinha. Mas quando tem o refresco, dia de calor, o povo quer suco de limão. Quando tá ardendo, o povo precisa do suco de limão. Tá ardendo a pele? Eu quero alguma coisa que me refresque. É um suco de limão. Eles não vão pedir um suco de uva. É mesmo. Entende? Então, assim, Deus, ele dá o seu suco, aí recebe em nome de Jesus, cada um com o seu. Eu acho lindo que Deus usa umas coisas totalmente improváveis, né? Ela inicia a caminhada e tal, missionária, num lugar que ela não conhece, criança, vive várias coisas lá. Do nada, Deus precisa dela dentro de um hospital, porque 24 crianças estavam passando fome, porque não tinha leite para beber. Exato. Você vai ser a providência para aquelas vidas lá. Mas eu tô ruim, mas eu tô não sei o quê. Ela podia ter escolhido simplesmente não dar o leite, ela não era obrigada. Vai ser lembrada por todas essas mães e pelos nenéns, né? Exatamente. Até assim, se a gente for ver, o Senhor te colocou ali naquele momento para que 24 vidas de mães e de bebês fossem preservadas. Eu lembro da história de Esther. Esther, será que não foi para esse tempo que você tá aqui? Será que não foi para esse momento que você tá aqui? E às vezes a gente tava com muita dificuldade, não precisava abrir isso aqui, mas a gente tava com muita dificuldade para poder encontrar alguém. Sim. Para hoje, né? Para hoje especificamente. Por quê? Ela sabe disso, a gente convidou ela ontem, 7 horas da noite. Foi. Sim. Por quê? Eu falava... E eu vou te falar que, sabe o que eu vi? Eu até comentei com meu pai. Eu falei assim, pai, eu vi uma cortagem da Camila Barros falando. Depois que você me chamou, eu vi que você conversou comigo, eu vi uma... Rios, né? Da Camila Barros. Aí ela falava assim, você está sendo cotada, precisam do seu jeito, da sua característica, das suas coisas, as orações estão ali fazendo para você e você nem sabe que é você que Deus vai te colocar lá. Então, assim, quando foi a Rebeca, que ali o moço orou, foi o quê? Tem um jeito, tem a característica, tem tudo para ser esposa de Isaac. Eu vou buscar as características que tem que ser. E ali, quando sai Rebeca, é tudo as características que tinha que ser, quem Deus tinha preparado. Então, Deus tinha preparado Rebeca para, né, Isaac.
E ali, quando passou assim, ela falou no rios dela lá, ela falou assim, Deus já preparou, é você, é o que você tem, as suas características que estão procurando, teu nome está sendo cotado em lugares que você nem sabe e as pessoas nem conhecem teu nome, mas vão ser chamadas, você vai ser chamada. E você acabou de me chamar. E eu falei, Senhor, amém. Mas é uma coisa louca, porque a gente tava... Mateus, pelo amor de Deus, eu preciso de um convidado. Eu preciso de alguém... Aí a Bianca, que é a produtora, tava... E aí, tá tudo certo pra amanhã? E eu não sei se tá certo. Tá certo, Pedro. E Calma, aí ninguém mano. respondia o Matheus. O Matheus, você sabe, ele conhece 10 milhões de pessoas, ele fala com o mundo inteiro, até com os cachorros papagaio da rua, ele fala. E ninguém respondia o Matheus. Depois que ele falou assim, ó... Camila tá confirmada. Todo mundo respondeu. Meu Foi. Deus. Foi uma avalanche de mensagem descendo no WhatsApp. Todo Instagram. mundo respondeu. E eu não vi. Porque quando você me ligou, eu estava no Uber. Estava com meu filho, voltando para casa. Eu estava dentro do celular e eu dormi. Eu estava tão cansada. Eu tinha ido na minha irmã, enfim, passei a tarde lá com a minha irmã. E aí eu estava voltando no Uber, dormi. E eu não vi tua mensagem, não vi você me ligando. E depois, quando eu peguei o celular, eu falei... Ai, Senhor, tá. Matheus, você precisa de alguma coisa? Eu preciso. Preciso muito. Foi, eu falei, amém. Eu não sei pra que é, mas amém, vambora. Foi bem assim. Aí depois que ele foi me explicar. É incrível como Deus prepara tudo para um tempo, para um propósito determinado. Porque eu acredito muito que a gente está aqui não é por acaso. Não. Eu tenho certeza que Deus tem coisas. Tanto que eu tava aqui, você vê que eu fico moscando, tem hora, né? Deus tem um tempo novo. Sim. Para ele. Amém. Aleluia. Como que é o nome dele? Victor Hugo. Victor Hugo. Victor Hugo, Deus tem um tempo novo para você. Amém. Mas é um tempo diferente. Deus quer usar suas faculdades mentais. Deus te deu um cérebro brilhante. E Ele quer usar esse cérebro para fazer coisas que ninguém faz hoje em dia. Amém. Que vai sair do seu cérebro, vão falar, ele é maluco, ele é doido, igual a mãe dele. Mas você tem que ser maluco e doido o suficiente para poder chegar lá e para cumprir o propósito que Deus tem. Amém. A Bíblia diz assim que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Você vai ser louco nos olhos de muita gente. Mas depois que tudo tiver concluído, você vai ver que muitas vidas vão se render aos pés de Cristo por causa de você. Amém. Só que foca, Bíblia, exemplo. Você vai viver muita coisa muito maior do que sua mãe viveu. Amém, eu creio. Pai. Propósitos muito maiores. Sua mãe foi pro estúdio, foi pra rádio, foi pro Spotify. Amém. Você vai ser conhecido entre muitas nações, Creio. não só no Brasil. Eu creio. Por coisas de loucuras, entre aspas, que você fez, guiado por Deus. Jejum, oração, consagração, Bíblia. Come Bíblia. Já pensou você parar na rua, do nada, uma pessoa te parar e falar, meu, é você que eu vi fazendo aquela doideira lá? Me fala de Jesus. E você toma Jesus, toma Jesus, toma Jesus. A pessoa se render aos pés de Deus por causa da sua loucura. Amém. Deu pra entender? Então recebe aí. Amém. Glória a Deus. Deixa Deus usar. Eu ainda cheguei em casa e falei assim, Vitor, vamos com a mãe? Aí ele, aonde? Eu falei assim, tô indo, se troca, vamos com a mãe? Aí ele, mas aonde? Só vamos. Vamos no podcast, vambora. Bora remar. Foi assim, bora remar, Vitor. Coisa boa, coisa fina. Gente, eu tô impactado, viu? Assim, agora eu quero saber uma coisa que eu tô pensando desde que você me falou que tava fazendo psicologia. Como é que tá sendo introduzir a psicologia no seu ministério pastoral? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. A psicologia, o povo fala assim, você não pode deslumbrar porque tem que dividir. Não. Se eu falar para vocês que a maioria das coisas, por exemplo, nós vamos falar sobre psicologia positiva. A psicologia positiva, o que tem na psicologia positiva? Transcendência, perdão, fé. Gente, aí você vai ver todas as coisas da psicologia positiva, é tudo fruto do Espírito. Paciência, longanimidade, benignidade, amor. Você vai trabalhar com a pessoa, com a psicologia positiva, você vai trabalhar na fé. Você tem que transcender em fé. E aí o povo, mas fé? É psicologia positiva. Vai lá pesquisar. Então, assim, as pessoas, às vezes, confundem essa parte. Eu gosto de trabalhar muito também na TCC. Terapia comportamental. É a área que eu quero, até falei para ele que eu quero fazer hospitalar, e essa área que mais a gente consegue ajudar. Eu acredito, assim, em todas as áreas a gente vai conseguir ajudar em determinadas, né,
maneiras, mas o TCC é terapia comportamental, é o comportamento humano. Você vê o comportamento humano, o antecedente, o que aconteceu antes e a sua reação mediante a isso. E é o que a gente faz o tempo inteiro. O tempo todo. A tua boca está seca, é um antecedente. Você vai, toma um gole de água, sacia a sua sede, é a sua reação. Você teve uma reação fisiológica, você precisa tomar água. Isso é o seu comportamento, é o comportamento humano. Tudo determina, tudo que você faz é um determinante para a sua vida. Tudo, tudo. Aí você escuta uma palavra na igreja no domingo, como você entrou, como ela bateu dentro de você, se você posiciona e começa a mudar algumas situações dentro de você, que Deus manda você mudar, vai. Vem uma palavra de exortação. Quando a gente fala exortação, o povo acha que é briga. Mas a exortação não significa isso, tá? É encorajamento. Exortação significa encorajamento. Eu estou te encorajando. Eu vou te ajudar, eu estou te encorajando. Não é brigar, como o povo acha que é. Então, quando vem a palavra de encorajamento para a gente mudar, e a mudança dói. O padrão, quando você vai fazer o padrão, literalmente é isso. Mudança de hábito é quebra de padrão? É quebra de neurônio. Você vai ter que matar alguns neurônios, tá? É morte mesmo. E neurônio não se refaz. Por isso que seu cérebro fica procrastinando. Eu não quero matar meus neurônios. Eu não quero morrer. E quando a Bíblia fala, você tem que morrer para uma nova criatura nascer, você morre para algo, todos os dias você tem que morrer. E todos os dias, para você quebrar um padrão, você tem que matar um neurônio. Olha que interessante. E neurônio não se refaz. Por exemplo, você está com uma sinapse aqui. Vamos dar um exemplo de academia. Todo mundo vai para academia, quem gosta. Eu tenho que ir, meu filho pagou para mim ir. Ai, meu Deus! Não gosto, mas vou. Mas eu vou usar o meu exemplo mesmo. Odeio academia. Odeio treinar. Mas eu tenho que ir por conta da saúde. E eu, uma vida sedentária toda a vida. Eu não quero saber de sentir dor. Igualzinho a Carol. Não quero. Aí o que acontece? O meu padrão, os meus neurônios já estão tudo aqui, ó, entrelaçados um no outro. Na verdade, não se entrelaçam, tá? Eles se encostam um pouquinho um do outro, assim, encosta bem encostadinho, mas ficam mandando pulsação, né? Então, eles encostam. Tem um neurônios aqui, e esse é um hábito. Aí, outros aqui é outro hábito. Então, o hábito de não ir para academia tá aqui, já enraizado por anos. Tá quietinho. Quando eu começo a falar assim, você vai ter que ir para academia, vai ter que se esforçar, esse hábito aqui vai ter que parar de existir. Então, essa formação de sinapse, você vai ter que criar uma nova sinapse de vou para academia. Olha só seu cérebro. E essa sinapse de você vou para academia é um novo, aí você vai ter que fazer novas conexões. Quando você vai pegar novas conexões, as que foram deixadas aqui vão morrer. Nossa. Então, morrem os neurônios aqui, você direciona para outro, e aí vem outros neurônios e se juntam e criam um novo hábito. Você acha mesmo que seu cérebro vai querer matar neurônio? Vai passar mal? Não vai. Por isso que você sente essa procrastinação. Você começa a se sentir cansado. Seu cérebro já traz um cansaço. Não vou. Deixa. Não vou parar de andar. Vamos lá. Tem que parar, deixar de andar com certas pessoas que não te faz bem. Não vou deixar essa amizade porque já trilhei um rumo, já estou habituado até conseguir novos amigos, criar novos ambientes, nova estrutura, matar a velha estrutura para me ser renovado. Não quero. É muito desgaste. Meu Nossa, Deus, agora, mas você tá explodindo o meu cérebro hoje. Literalmente, quebrando vários biscoitos. Eu tô pensando assim, tem gente que não consegue ter aquele hábito de ler a Bíblia. Mano, eu tava pensando a mesma coisa. Nossa. Eu tava ensaiando pra falar aqui. Exatamente. Quando a gente fala de quebra de padrão e quebra de hábito, o TCC, que é a parte da psicologia, o que é psicologia? O que é? A gente fala, né? Vou fazer terapia. O que é a terapia? Ninguém, às vezes, consegue explicar o que é uma terapia. Eu vou lá, vou conversar com a psicóloga. Não. Terapia é treinamento. Eu vou te ensinar, eu vou treinar você a ser uma pessoa melhor. Eu vou treinar seu cérebro a desenvolver o que é melhor para você. Eu vou treinar o seu cérebro a desenvolver conforme as tuas habilidades. Não você querer ultrapassar o que você tem, mas você consegue dar... Aí a gente chama, né, a parte do... Quando a gente expande, vamos
falar chulamente aqui, para o povo entender, né? Sim. Trazendo o contexto da psicologia. Sim. E você vai expandir sua mente, né? Então, você faz aquela neuroplasticidade. Então, a neuroplasticidade é o quê? Você vai estar... É como você está alargando suas tendas. Vamos lá. Alargou suas tendas. A sua neuroplasticidade vai fazer assim, ó. Tudo que você aprende, você aprendeu uma vez só e acabou. Você não precisa aprender de novo. Você já sabe aquilo. É só você acessar novamente. Entendeu? Fica lá. Então, quando a gente tem que abrir e expandir, quando o nosso cérebro começa a expandir e entender que o nosso comportamento, literalmente, é a gente que comanda. Falei sem pensar. Mentira. Por quê? Porque tá tudo aqui já. Se você soltou, é porque estava dentro do seu pensamento. Eita. Você já pensou, você já raciocinou isso muitas vezes, você já pensa isso sobre aquela pessoa, e aí foi um ato falho. Não é falei sem pensar. Eita, saiu que não era para ter saído, foi um ato falho. Você acabou com a minha desculpa. E agora? Já era. Meu Deus do céu. Não existe falei sem pensar. A pessoa pensou para falar. Nada, a boca não fala sozinha. Primeiro é um pensamento, depois a ação. Primeiro pensamento, depois atitude. Outra, nossa, 5 minutos de loucura, fiz isso. Então já estava dentro de você a vontade de querer fazer, você fez, e depois você fala, desculpa, eu fiz. Mas estava dentro de você. Tudo é controlável. Tudo é controlável. Você pensou, você raciocinou. Quando você fala, eu vou pecar, eu vou ver um filme pornô. Vamos lá, um tabu aqui. Vou ver um filme pornô. Você vai... Não é, isso foi sem querer. Não, você tem que pegar seu celular. Você tem que acessar, você tem que ver se tem alguém olhando. Você tem que raciocinar o lugar, ver se está sozinho, pegar o celular, digitar. Você não está pensando? Pois ela foi sem querer. Foi sem querer. Entendeu? Entendi. Vou pecar. Vou acender um cigarro. Vou isso, vou aquilo. Planejamento antes para você vai olhar se não tem ninguém. Ai, Deus me perdoe, eu fiz sem querer. Não, você fez querendo. Agora você pede perdão porque você fez querendo. Não tem como você usar desculpas. E quando você se olha nu perante quem você é, de fato, porque a gente fica nu. É diante de Deus também, a gente tá nu. Aos olhos de Deus, Ele sabe, Ele conhece. Tanto que eu falei assim, Senhor, é eu mesmo que o Senhor quer. Eu sou tão falha, Deus. Senhor, eu sou a pior pessoa pro Senhor escolher, Deus. E Ele falou, não, é você mesmo. Tá bom, eu já sabia que você ia errar. Eu já sabia que você ia. Já sabia que você não é perfeita. Então eu vou te usar porque você é tagarela. Tagarela. Você fala, você é tagarela, você não tem copa na língua. Então eu vou te usar assim, é isso mesmo. E é exatamente isso. Mas assim, as nossas falhas, tá tudo aqui. E a gente pensa isso. E a psicologia, a terapia, é exatamente isso. É treinar você para te dar o melhor. Não pela competição com os outros. É você competir com você mesmo. Quebrar tabus, quebrar pensamentos e paradigmas. Por exemplo, tem uma situação que eu tô vivendo tal, e eu falo assim, Senhor, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? As pessoas vêm falando pra mim, mas é isso, e dá na minha cara. Eu falo, mas eu sei que eu tô nesse looping, eu sei, pior que a gente faz a psicologia, a gente sabe. Eu falei, tá bom, bota na minha cara que realmente eu sei que eu tô passando isso. Eu sei que eu tô querendo deixar assim, então eu tenho que mudar. Então, realmente, assim, todos nós temos situações dentro de nós que precisa da luz de Cristo. E com a psicologia, você fica mais racional. Você acaba sabendo lidar com suas emoções. Aí entra o quê? Que eu estava falando do fruto do Espírito, né? Sim. Você começa a frear as suas atitudes impulsivas e fazer o fruto do Espírito cada vez maior, né? Então, assim, você vai agir com maior racionalidade, menos emotivo. Mas você vai saber, claro, vai ter emoção. Você tem que ter a sua emoção aflorada. Sim. Mas, mesmo assim, você não vai sair fazendo besteira. Porque você sabe se dominar. Aí domínio próprio, do espírito, né? Domínio próprio, exatamente. Eu estava vendo quando você falou dos neurônios, que eles têm que morrer e tal. Eu lembrei de renúncia. Então, na nossa caminhada, a gente tem que ter renúncia. E essas renúncias que fazem os neurônios morrer lá no nosso cérebro. Exatamente. Você, nessa sua caminhada, depois que você começou a psicologia, você começou a pensar, caramba, aquela renúncia, meus neurônios morreu e... Sim, não, gente, eu matei muito neurônio aqui. Eu
Olha, de verdade, todas as sinapses aqui não tem... Ó, a Camila de 3 anos atrás não existe mais. Aquela morreu. E, literalmente, quando nós pensamos assim, quem é o Matheus? Você consegue me falar quem é você? Quem é o Matheus? Como é que eu falei no primeiro podcast, que eu nem lembro mais? Não, agora eu não se quero saber vira. do primeiro podcast, quero saber de agora. Quem é o Matheus? Isso aí. Eita. Quem é o Matheus? Eu sou meio doidinho. Mas Perfeito. eu amo ser doidinho assim. Perfeito. Ele falou quem é ele pra ele. Tem gente que você pergunta, quem é você? Aí vai falar, eu sou esposa de fulano, eu sou filha de fulano, eu sou... Não pergunta quem é seu pai, quem é sua mãe, eu tô perguntando quem é você. Uou. Forte. Entende? As pessoas às vezes não sabem responder. Você soube responder porque você já tem uma característica sua, você já sabe sua essência. É o primeiro passo. Você já sabe quem é você. Eu sou doidinho. Eu gosto de assim. Entendeu? Eu gosto assim, tá ótimo. Ele sabe quem é ele. Então, essa pergunta que a gente faz, quem é você? Né? Como a sua trajetória dentro de você, de 5 anos atrás, você é a mesma pessoa? Você pensa dos mesmos jeitos? Não. Você tem os mesmos Graças a Deus, não. Você tem as mesmas... Ó, e vamos lá, mais forte ainda, tá? Mais forte. Quando Deus começa a te elevar de nível... Eu sempre falo muito isso, porque assim, Deus usa eu tenho amo a Joyce Meyer. Amo. Ela tem uma pregação que eu escutei e isso ficou dentro de mim e eu levo muito para outras pessoas. A nossa vida é um ônibus. No ônibus da sua vida, quando você nasce, tem seus pais, seus avós, seus primos, tá tudo dentro do seu ônibus. E aí o ônibus vai andando. Vai andando. Chega num ponto aonde desce vô, desce primo, desce... Não, pai e mãe pode até ficar. Mas entra outras pessoas, amigos de escola, que estão no seu ônibus. Você tá lá andando, tá no seu ônibus. Segue mais um pouquinho no outro ponto. Desce pessoas e sobe pessoas. Aí sobe namorada, desce amigos, sobe namorada. Mas aí tem gente que fica dentro do seu ônibus. Que já era pra ter descido, ó. Meu Deus. E quando a pessoa que está dentro do seu ônibus, que não desceu no ponto dela, por exemplo, vai você, que está pegando lá para Arthur Alvim, pega um ônibus para Arthur Alvim, e você tinha que descer num ponto antes de chegar lá. Quando você perde o ônibus, o que você fica? Desesperado. Agoniado. Agoniadinho. O que eu vou fazer? Perdi o ponto, perdi o ônibus, perdi. Você vai atrapalhar o motorista, você vai atrapalhar todo mundo. Tem gente atrapalhando a vida dos outros que está dentro do ônibus que não era nem para estar. Meu Deus. Era para ter descido faz tempo. E aí o outro... Não, espera chegar no ponto final que na volta você desce. Mais uma volta inteira com uma pessoa que está agoniada, te agoniando. E agora recebe, porque é para vocês dois isso. Eita. Tira pessoas que têm que descer do seu ponto. Tira pessoas... Para num ponto e fala, desce aqui, agora não vou te levar junto. Tem gente que tem que descer do ponto para você seguir a sua caminhada em paz. Vai chegar gente que vai subir que vai agregar. Vai chegar gente que vai subir que vai fazer olha, eu vou te pagar o seu tanque cheio. Glória, receba. Mas tem gente que tá fazendo você gastar gasolina. Meu Deus. Para de gastar gasolina com quem não merece. Deixa ele seguir em outro ponto. Então, literalmente isso. Quando a gente percebe e a gente tem essa percepção de quem é a gente, de quem Deus tem para o nosso lado, e quando a gente sobe de nível, tem gente que não alcança o mesmo nível que a gente. Que Deus fala assim, tá na hora. Essa pessoa não vai entender o ministério que eu tenho com você, então não é para ela estar junto com você. Tem gente que tem que estar no mesmo nível que você para você poder voar. Aí tem aquela frase, né? Quais são os seus 5 melhores amigos? Ou, tem gente que não tem nem 5. Com quem você está andando? Quais são os livros que você leu? Quais são as pessoas que você segue nas redes sociais? Quem você está vendo? O que está sendo influenciado? Ninguém me influencia. Influencia? Sim. A gente permite ser influenciado, sim. Agora, se você faz ou não o que você quer, aí é problema seu. Mas influenciado, sim. E quem você está influenciando? Tem gente te observando. Muita gente observando o que a gente faz. Tem muita gente observando aqui, ó. É verdade. É verdade. Que vai alcançar vidas.
sabe? Então, quando a gente se posiciona e a gente entende que a gente veio, para o que a gente veio, a gente só flui, a gente só rema. Foi. Falou do remo, quando você estava falando aqui, eu já estava pensando em 300 pessoas, aqui, assim. E eu tava com a minha esposa esses dias, e aí eu tava no Instagram, aí apareceu uma pessoa e me deu um estalo. Eu falei, mano, o que essa pessoa tá me ajudando? Esses dias atrás, antes da gente descer a gente desceu pra praia esse final de semana para servir algumas igrejas lá. E aí eu falei, você não tá me servindo de nada. Aí eu peguei e deixei de seguir. Só que não tinha só essa pessoa pra me deixar de seguir. E aí, quando ela tava falando, na hora me veio a imagem tipo de um barco e a gente dentro de um barco. Só que do lado do barco tinha uma âncora e não deixava o barco remar. Olha, então recebe. Eita, glória. Eu falo que às vezes aparecem as profecias, mas não é assim, receba, assim diz o Senhor. É verdade. Mas Deus, ele fala, e fala assim na conversa. Deus usa a gente muito assim, de falar, de conversar. E é assim, e esse que é o lindo, né? Porque nunca tem que ter sempre um bolo. Vamos lá. Também, né? Pegando experiências. Como você faz o seu café? Eita. Então, vamos lá. Como se faz café? Falou vamos de lá. café comigo? Isso aqui. Oh. Tá, para fazer café, você precisa de água. Sim. Sim ou não? Sim, Sim. Você esquenta a água. Ferve a água? com certeza. Ferve a água? Ferve. Ferve a água aí? Sim. Ferve. Quantas colheres de café você põe? 4. 4. 4? E você? Eu sei 4 também. 4? Não... Pra mim é 3. Quem tá certo, quem tá errado? É café? É café. O açúcar, põe na água? Eu não ponho açúcar. Eu ponho depois que tá pronto. Põe na água. A Carol põe na água tudo Não, misturado. não põe açúcar. Não põe açúcar, põe depois? Põe na... É café? É. Café. O jeito de fazer café nem sempre é igual. O jeito que Deus vai agir na vida das pessoas não é igual. Mas tudo é café. Tudo é Deus. Meu Deus do céu. Entende? Eu também não ponho, eu ponho na água. Tá vendo? Eu ponho na água. Eu só ponho na água quando eu vou fazer pro meu pai e pra minha mãe, porque meu pai e minha mãe, eles só tomam com um pouquinho de açúcar. Matheus Ah, é então. estranho. Quando ele eu toma sem tô açúcar. sozinho, aí é meu café sem açúcar. Aí é seu café. Tá Oxi. vendo? E é o jeito que você tem que fazer pra eles. É isso que eu falo. Cada um Deus usa de um jeito. Deus vai colocar, é mais adocicado como nós. É menos adocicado. É depois. O doce vem depois. Mas a gente sabendo quem a gente é tudo tá na mesma fiação. Tudo tá no mesmo propósito, né? É verdade. E é assim. Você falou do café, eu tava lembrando da Camila mãe, né? Que prepara o cafezinho pros filhos, o almocinho gostoso. Ele deu até risada, que ele gostou do almoço. Tá pensando na janta já, né, meu? Mas eu vou falar uma coisa. Camila, de comida. Olha, eu cozinho muito bem. Mas eu quase não cozinho porque eu não tenho tempo. Então eu compro comida. Tá certo. Eu queria saber como que a Camila mãe, como que todo esse processo que você passou na sua vida e os processos e tudo mais, desde do começo lá da Camila pequenininha lá na missão, até hoje, com a psicologia e tudo, como que isso te ajuda na criação dos seus filhos? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não é porque ele tá aqui, não. Mas eu sou abençoada pelos filhos que eu tenho. Eu falo que Deus dá o filho certo para cada mãe. Se eu não tivesse o respaldo que eu tenho hoje dos meus filhos, eu não seria metade do que eu sou. Não sou eu que seguro eles. São eles que me seguram hoje. Então, eu falo assim que Deus, ele coloca o filho certo para cada mãe. E a Stephanie e o Vitor, que são os meus mais velhos, cada um tem hoje um papel crucial. Se eu for falar de quando aconteceu a doença, a Stephanie tinha 9 anos. E logo eu não podia fazer nada, eu ficava mais deitada e vomitando por conta das quimioterapias. Ela segurava meu cabelo para vomitar. Ela me deixava deitada. Ela limpava inteirinha a casa. A gente morava num condomínio em Marília. Ela falava pro Vitor Hugo, né? Desce para brincar. Que aí, para o Vitor não me ver chorando. Para o Vitor não me ver gemendo depois da quimioterapia. Porque o Vitor Hugo tinha 7, 8 anos. Ela não queria deixar o irmão dela vendo.
E aí ela falava, vai brincar. E ela ficava em casa. Aí ela fazia comida para mim, fazia bolo, fazia as coisas, me levava. Eu vomitava, ela cuidava. Então, assim, uma criança de 9 anos que precisou amadurecer sozinha ali comigo, eu e ela. Então, a gente criou esse vínculo muito forte, eu e a Stephanie. Hoje, a Stephanie tem 16 e é a minha filha que me ajuda com a neném também. Então, assim, ela vai ser uma mãe maravilhosa. E eu falo assim, ela tem ela tem uma força que poucas têm. Stephanie tem uma força assim invejável, que poucas meninas de 16 anos têm. A cabeça dela, ela assim, ela é docinha. Quando você vê ela, você fala assim, nossa, é uma neném, é uma docinha, uma carinha bem... Mas quando você conversa com a Stephanie, ou se você tem que trabalhar com a Stephanie, ela é toda metódica. Tudo para ela tem que ser tudo assim certinho, nada fora do lugar. Stephanie até ela falou, filha, isso. Ela, mãe, eu já fiz a agenda da senhora. É assim. Precisa isso em casa, a lista tá aqui, toma, passa, compra. Stephanie, ela já organiza tudo para mim. E o Vitor Hugo é o meu filho que está comigo no salão, ele estava, né? Agora, essa semana, ele falou, me demito. Eu falei assim, então você vai vir como Stephanie, filho. Volta, Stephanie. Não consigo. Não, o Vitor Hugo, ele começou a trabalhar comigo no salão porque eu tava desmaiando, passando mal. Então, ele é meu, tipo, barra guarda-costas. Começou a fazer academia, ficar fortão. Aí falou, Vitor, faz assim, ó. Tá ficando grandão, tá ficando forte. Ele, não, ninguém vai mexer com a senhora aqui. Quando eu desmaio, ele que me pega também. Então, assim, e a gente conversa muito. A gente teve momentos muito bons entre mãe e filho. Que eu converso com ele tudo, a gente se abre em tudo. É assim, eu falo que o tabu de ser mãe, eu sou mãe e tal, e você tem que ser lá longe de mim. Não, em casa não existe isso. Eu sou tua amiga, eu sou sua parceira, eu sou tua mãe, me respeita, mas eu sou... Que não é bagunçado também. Eu sou Tem tua um mãe, me limite, respeita. Mas, assim, o respeito é mútuo. E a gente conversa sobre tudo. Ele tem abertura para falar sobre literalmente tudo, né, filha? A gente conversa muito. E a Stephanie também. Então, em casa, antes de eu tomar qualquer decisão que eu vou tomar, eu sento com os meus filhos e pergunto, e aí? O que você acha, não é, filho? O que você acha? Eu estou pensando nisso, isso e isso. O que isso vai impactar na nossa vida, na nossa família? O que você pensa? Antes de eu fazer qualquer coisa, eu sento eu e meus filhos. E tanto assim, que assim, existe vó, vô, tal, mas assim, eu sou a mãe. O que meu filho... Eu penso assim, né? Meus pais foram meus pais, enquanto a idade chegou, depois cada um cresceu, foi constituir família. Eu sou a mãe deles e eu crio... A Stephanie e o Vitor Hugo, o pai dele está em Marília. Então, eu sou pai e mãe deles. Né? Aqui eu que mando. Então, assim, por mais que é eu que mando, mas tem não. É nós que conversamos, porque eles já são adolescentes. Eles já têm cabeça para entender. Já, né? Exatamente, não é só porque sim. Você não fala porque sim para aquele ali, não. Você não fala porque sim. Ele vai falar por quê? Por que sim? Não, tem que ter um argumento plausível para eu poder aceitar. Porque sim não é resposta. E não é mesmo. E não é mesmo. E aí ele fala, tem um argumento plausível. E a gente fica... Claro que eu sempre venço nos argumentos. Quem vence nos argumentos? Mãe tem dessa, né? Mas assim, a gente conversa muito. Não tem só isso não pode porque não pode. Ou isso sim porque sim. Não existe isso. Ele tem a convivência dele, o pensamento dele próprio. Ele é, como você falou mesmo, que Deus te usou muito. Ele é extremamente inteligente. Então, a gente conversa muito sobre. Então, assim, todos os assuntos a gente vai, tanto de igreja quanto de heróis, que ele adora, mitologia grega, que ele adora. A gente passa por Moisés, Davi, vamos lá e conversa sobre tudo. E daqui a pouco a gente tá falando sobre psicologia, daqui a pouco a gente tá falando sobre cubo mágico, daqui a pouco a gente acabou, faz o pé da cliente aí, faz massagem, porque ele fazia massagem no salão pros clientes. Então, faz aí o pé da cliente, a massagem logo. Então, assim, a gente passeia por vários assuntos. Então, ele tem essa capacidade. E eu acho que ele tem um pouco aí, depois vocês vão conhecer, mas ele tem um pouco de stand-up aí. Ele faz, ele é top, viu? Vocês vão conhecer ele certinho. Gente, que coisa linda. A importância de ter um lar que você se sente em casa mesmo, um lar seguro, né? Sim. Porque, assim, o Pedro... O Matheus eu não sei, mas eu e o Pedro, a gente viveu em um lar que era, tipo...
um lar desproporcional, sabe? Um lar Desestruturado, quebrado. né? E a gente não tinha segurança de chegar nos nossos pais e falar, tá acontecendo isso. E quando a gente se viu à maioridade, o maior desejo era sair dali e ter um lar que você se sente seguro. E é lindo ver que no seu lar, os seus filhos podem ser quem são e podem se sentir num lugar seguro, né? Ah, isso daí fala que nunca vai sair. Quer sair mais não, pô. Tá bom demais. Claro. Tá tudo bem aqui, tá tudo uma delícia, pra você ir Não, pra quê? ele falou assim, se Né? ele sair da minha casa, ele vai... Vou morar na rua. Não, você vai morar com a Stephanie, você falou. No porão da Stephanie. Meu E Deus a do da minha céu. filha. Eles dois são grude. São grude. Ai, ai. Ai, gente, que momento lindo. Infelizmente tem que partir pro final. Falta poucos Não minutos. queria... Eu já tô aqui com 300 perguntas. A gente vai marcar a parte 2 muito em Parte breve. 2. Por favor, pelo amor de Deus. Mas antes de terminar, tem algumas... A gente sempre faz no final aqui um bate-bola, jogo rápido. Tá. Vou fazer uma pergunta, aí você responde. Eita. Não precisa ser tão rápido assim, não. Pode falar que eu gosto de você falando. Ô, meu pai, eu falo, hein? Eu falo, hein? Um versículo que te define. Tem vários. Tem vários. E agora, pai? Salmo 139. De forma maravilhosa, me formou no ventre da minha mãe. Meu Deus. É uma música que te cura. Existe vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim. A cura é? A sua alma em Deus. Meu Deus. Um lugar onde você sente Deus. Olha, eu sinto Deus em tudo. Não tem um lugar específico. Uou. Um medo que você já venceu. A morte. Psicologia ou louvor? O que veio primeiro? O que veio primeiro? Uhum. Ah, o louvor. Louvor. Algo que você sempre diz para os seus pacientes, para suas clientes. Uma frase que eu sempre levo. Eu tô deixando um pouquinho de mim em você e você tá deixando um pouquinho de você em mim e as nossas histórias vão fazer sentido. Meu pai. Quando você pensa em milagre, o que vem na sua mente? Meus filhos. Uma oração que você nunca esqueceu. Tem uma. E não foi da doença, não. Foi quando deu a notícia que meus pais iam sair de Marília, que eles iam vir para São Paulo para ajudar minha avó, que estava com problema no coração. E eu me senti sozinha. E ali, na cozinha de casa, eu me ajoelhei. E aí, essa oração, eu me senti sem chão, que tem um louvor, até que eu cantei na hora, porque eu canto, e quando eu não tenho palavras, eu vou pondo em louvores, né? E aí, porque o louvor também é uma oração. E aí fala que quando o chão se abre, a gente não tem onde pisar. Que fala do... Ai, meu Deus. Eu tô lembrando do louvor, mas não lembro para cantar aqui. Sim. Que fala que eu não sinto mais o chão, né? Que eu não sinto mais o chão, que é para Deus me socorrer. É esse louvor, mas depois eu lembro. Mas exatamente esse louvor eu cantei porque eu não sentia mais meu chão. Parecia que o meu apoio... Seu alicerce. Meu alicerce, exatamente. Estava indo embora, que era meu pai e minha mãe, naquela época. E ali eu me senti sozinha e eu não sabia da doença ainda. E ali foi a oração que eu mais chorei. Parecia que meus pais estavam morrendo. Meu E Deus. aí eu senti a dor da morte. Foi assim, foi essa oração. Desistir é? O que não é uma opção. Boa. Um livro que marcou sua caminhada. Ah, Joyce Meyer. Eu e minha boca grande. Boa! Se pudesse conversar com Jesus em pessoa hoje, o que você perguntaria? O que eu perguntaria? O que ele estava pensando quando confiou tudo isso na minha mão? Boa. Fé pra você é?
Olha, posso definir várias coisas, mas eu acho que a fé, ela não é só... É você ser. É o seu ser. Você tem que viver em fé. Porque se você não vive em fé, você não vive. Então, fé é vida. Uou. Eu não sei por onde começar. Favor. Algo que ainda quer viver com Deus. Na verdade, é o que eu falo. Eu vivo todos os dias com Deus. Então, Obrigada, pai. Vamos andando aí. É isso aí. Uma frase que você diria para quem está doente agora. Você está ou você é doente? É forte. Eu já falo olhando pra câmera ali já. Você está ou você é doente? Porque ser doente é você realmente se colocar na posição de que você nunca sairá disso. E você está, é só um estado. Daqui a pouco você sai. Estou portando uma doença que não tem cura. O Crohn não tem cura. Mas eu não sou doente. Minha alma é curada. Aqui e aqui. E a sua? Meu Deus, é forte esse negócio. Pra gente finalizar, qual o conselho que você deixaria para quem tem um chamado, mas ainda tá travado por causa do medo, da insegurança? Solta o carro. Solta esse medo, porque você não pode fugir, não. Ó, já falo. Fugir não é opção. Fugir não é opção. Porque você pode correr. Aí, ó, Deus me encontrou na curva. Então, assim, pode correr à vontade. Deus, ele te pega. Se ele tem um propósito, se ele tem um chamado, você pode correr à vontade. Você não adianta fugir. Então, fica aí quietinho, certinho, só fala, Senhor, me leva pela tua vontade. E o medo, faz com medo mesmo. Só faça. Eu tava morrendo de medo aqui desse podcast. Não tem câmera. Tava morrendo de medo. Só faça. Faça. Se Deus, ele te chamou, ele responsabiliza. Faça com medo mesmo. Meu Deus, é forte. Gente, estou muito triste de ter que terminar. Eu também. Mas a gente tem que respeitar o horário. Eu ficaria por mais umas 5, 7 horas aqui. Meu Deus. Mas para você que assistiu, eu tenho certeza absoluta que você foi abençoado. Saiu agora nessa quarta-feira. E todos os dias sai um corte desse momento aqui nosso, das melhores partes. Você pode assistir. Não esquece de compartilhar para o máximo de pessoas possíveis, para que elas também sejam abençoadas como você foi. Curte o vídeo, comenta para o YouTube espalhando isso. Se inscreve no canal, porque todo dia tem um conteúdo novo aqui, não é? É verdade. E não esquece de escutar a música da Camila. Na descrição do vídeo. Derrama tua glória. Por favor. Algo mais, filho? É isso. Infelizmente, vamos ter que encerrar, né? Queria continuar aqui conversando. Eu amo falar também. Gente, muito obrigado por ter assistido aqui. Camila, muito obrigado por ter vindo. Foi uma honra, um prazer. Eu já quero parte 2, já quero a música gravada, eu quero Jesus. tudo. A gente vai seguindo, vai conversando e Deus tem muita coisa para fazer a partir Com daqui. certeza. Obrigada. E eu creio que Deus une propósitos, né? Nada é por acaso. Nada. E quando tá na hora de te levantar e mostrar a vocês, vai mostrar. Aleluia. Vai mostrar. Vocês não vão ficar escondidos. Não vão. Amém. Vai ser proporção nacional. Assim diz o Senhor. Amém. Amém. Eu creio nisso. Gente, eu não sei o que eu vou falar. Obrigado, gente. Deus abençoe e até a próxima. Até a próxima. Tchau.